E aí, pessoal, voltando com mais um Papo de Mestre aqui, é um prazer sempre estar com você aqui, que acompanha, que comenta, que compartilha desse sonho, dessa visão aqui. Gente, hoje o papo é aquele papo assim, hoje não tem texto, não tem roteiro, voltamos aqui a falar com os amigos, aquelas pessoas que caminham com a gente. Hoje nós vamos falar sobre paixões, que é bem do ramo do Xandô, e a gente vai falar sobre relógios, e um mercado que tem dominado o Brasil aí, todo mundo tá sonhando com relógio, com uma pancada de coisa que tá gerando, muita enxurrada de notícias na internet, e a gente tem o privilégio de ter especialistas aqui na Inglaterra, e o Xandô vai apresentar essa galera que tá aqui com a gente hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha dupla de baiano. Já conheço ele já faz um tempo, o Jonathan trouxe lá, tá lá comigo lá na loja, o irmão dele, o Pipe, mais conhecido como Pipe, Luiz, e eles hoje vão explicar para vocês como é o mundo do relógio, mas a parte técnica. Falar um pouco como funciona, um pouco de marca, como é trabalhar, como é o conserto, como funciona o mundo do relógio, o mundo de luxo dos relógios de luxo. Então vou passar para vocês agora, dá um oi, Jonathan. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Estamos aí no ar, estamos no ar. Vocês hoje vão ter a dupla de brother mais animada dessa Londres. Muito animado. Um mais que o outro. Um mais que o outro. Estamos aqui para estourar a audiência. Esse que vai ser o podcast de vocês que vai dar mais visualizações e mais likes. A audiência eu não sei, mas um relógio patrocinado por você eu já consegui. Eu tô pensando, aqui é um Rolex em diamante, tá bem, tá começando bem. Eu já tô, assim, emocionado, que é o segundo capítulo que eu tô gravando com o Rolex no braço, e, assim, a primeira vez que eu vi um Rolex perto foi com você lá, gente, né? A gente teve o privilégio de ir lá, conhecer um pouco da loja, um pouco ali da sua astúcia ali, né? Aquelas dias que você passou, e, assim, performou muito bem o conteúdo, a gente teve muita procura nas redes sociais, principalmente no TikTok, as pessoas compartilhando, falando, né? E muito me cobrando, você não mostrou direito o relógio. Eu falei, não, vou melhorar. E tanto que a gente quer melhorar, que trouxe vocês aqui, quero falar que vocês são bem-vindos, né? Obrigado. E a gente poder falar um pouco mais dessa história, desse mercado, assim como o Xandô falou. E é o que é apaixonante, né? O brasileiro tem paixões. E assim, o futebol, ou é o carro, né? Ou é a moto. E agora esse mercado de luxo tem crescido muito no Brasil. Aqui na Europa já é forte, né? Acho que vocês podem falar melhor do que Com certeza. Aqui na Europa, o mercado de joias e relógios, né? De alto nível, de luxo, é um mercado bilionário. Bilionário, sim. Tanto é que todos os dias eu trabalho com Rolex, Cartier, APs, né, que são os Audemars Piguets, relógios de 30, 40, 50 mil libras lá, todo dia. Não é, Pipe? Fala um pouco. Meu irmão é meio tímido, viu, gente? Sim, Mas sim. ele vai apurar. Daqui a pouco ele se empolga um pouco. Mas, Luiz, e qual que é a sua área de especificação de qual que você trabalha com que área de relógios? Qual que é a parte que você... Porque todo mundo acha que relógio é só uma coisa, e não é. E você é melhor que eu para explicar isso, porque a parte mecânica é uma, a parte do polimento é outra, a parte externa é outra. Então, assim, eu sou especialista em praticamente todas as marcas de relógio suíço. Humilde, hein, gente? Então, assim, Humilde. porque eu comecei quando eu era muito novo, então... todas as marcas suíças eu sou especialista. Então, Rolex é a mais popular, na verdade. As pessoas pensam que é a mais cara, mas não é a mais cara. É a mais popular. Se você fala de Rolex para qualquer pessoa, uma pessoa que nunca viu o relógio, eu conheço o Rolex. Mas não é o mais caro. Tem muitos relógios que é considerado de luxo, como o Audemars Piguet, tem o Richard Mille. Agora tem os Jacob & Co. também, que eles estão fazendo uns relógios muito interessantes, que são uma fortuna, mas não necessariamente a qualidade é a melhor. Realmente, o Rolex é popular por uma razão, né? Porque a qualidade deles são excelente. E eles não pensam só no usuário, eles também pensam no relojoeiro. Entendi. Então, essa praticamente minha especialidade é relógio E suíço. como surgiu? Porque, bom, vocês são irmãos, né? Tava até falando, tem muito tempo que vocês são irmãos. Bastante tempo. E assim, e como que surgiu essa paixão por relógio? Porque, por exemplo, meu irmão é lutador, eu sou mestre, ele é mestre também, né? Ele começou e eu fui, e eu segui o exemplo do meu irmão, né? Começou a dar aula e a gente foi crescendo. Como que surgiu esse interesse por relógio? Na verdade, a história de relógio da nossa família é antiga, né? Nós temos o meu tio-avô, que ele é vivo ainda, né? Zé Filho.
Zé Filho, tudo bem? Estamos aqui, falando do senhor aqui. Então, assim, o meu tio, ele passou pro meu pai algumas coisas de relógio. E nós crescemos literalmente dentro de uma relojoaria. Porque meu pai, nós somos do interior da Bahia, né? Como a gente já falou aqui, somos da Bahia, somos de Porto Seguro, né? Um lugar muito legal. E na nossa cidade não tinha relojoeiro. Não tinha. Só tinha a relojariazinha do meu pai. Era uma cidade muito pequena na época, né? Porto Seguro tinha 15 mil habitantes quando meu pai chegou lá na cidade. Hoje é um monstro, né? Todo mundo conhece Porto Seguro, né? Sim. E meu pai era relojoeiro e quando eu tinha lá os meus 18 para 19 anos, ele acabou indo embora do Brasil, né? Problemas financeiros, tivemos vários problemas lá na cidade lá. E ele acabou me trouxe primeiro, depois veio meu outro irmão e por último veio o Luiz Felipe, né? Isso pra Inglaterra. Pra Inglaterra. Então a gente tá falando de 20 anos atrás. Mas nós viemos pra... Eu vim pra cá em 2001, na verdade. Você veio depois. 2005. 2005 ele veio pra cá, mais de 20 anos, né? 25 só anos. que nesse tempo nós não trabalhávamos com relógio. Você sabe que aqui na Inglaterra nós temos um tempo de adaptação, né? Eu costumo falar que se você sobreviveu 2 anos na Inglaterra, você não vai embora mais daqui, né? Tem gente que chega com 6 meses, já entra em desespero e acaba o dinheiro. Às vezes não consegue um emprego legal, às vezes a pessoa não tem documento aqui ainda. Então você passa por um período de adaptação que às vezes demora 2 anos, às vezes demora 3, às vezes demora 10 anos. Eu conheço gente que está aqui há 10 anos e não fala inglês. Entendeu? Então, assim, nesse período de adaptação nosso, meu pai não trabalhava com relógio. A gente fazia de tudo que você imaginar, menos relógio. E, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2007, meu pai decidiu voltar a mexer com relógio. Ele conheceu um rapaz, um senhor chamado Mohamed, ele até já é falecido hoje, né? E o Mohamed, ele passou muita coisa para meu pai sobre Rolex, que meu pai entendia bastante de relógio, mas ele não trabalhava com relógios suíços em si, né? Era reloginho do Brasil, Mido, Tecnos, Cássio, né? Coisa bem simples. Então, assim... O mercado popular, né? Mercado popular do Brasil. Então, quando ele trabalhava na Ratton Garden, na frente da gente ali. Ah, mesmo? 45, do outro lado da rua. Onde é o Roma? Onde é o Roma hoje. O Roman Watches. E quando ele começou a trabalhar com Rolex, na época, tive vários problemas. Fui embora pro Brasil uma época, fiquei lá, voltei. Logo depois que o Mohamed ficou doente, que ele começou a fechar a loja, meu pai começou a procurar parcerias, né? Então daí ele começou a trabalhar com relógio, fez oficinazinha em casa, montou uma loja, desfez a sociedade depois, deu problema, depois voltou a trabalhar com relógio de novo. Nesse tempo eu não era muito interessado com relógio. Quem trabalhava mais com relógio era meu irmão. Você foi o primeiro a mexer com relógio, assim, dos irmãos? Eu fui de todos que procurou um profissionalismo a mais. Tipo, eu fui nos padrões suíços. Tipo, eu fui treinado pelas marcas diretamente. Ah, se você fez cursos dentro com as marcas. Então eu sou qualificado para fazer relógios Breitling e sou qualificado da Cartier também atualmente. Então, oficialmente de qualificação, eu sou apto a fazer esses relógios do padrão suíço. Eu posso escrever garantias e todo o serviço que eu fizer. Só não pode falar mal. E nem precisa, né? Então, assim, deles eu posso escrever garantias. Se eu fizer um serviço, você pode levar em qualquer lugar do mundo, que você pode falar que foi feito validado. Comigo, vai ser validado. Então, é isso aí. Que bom, cara. É que nem aquele negócio, né? Eu sou o tião da oficina. Eu aprendi fazendo. Ele fez os treinamentos, ele sabe onde coloca o óleo, o tipo de óleo, a quantidade de óleo, porque muita gente não sabe. Relógio é igual carro. São centenas de peças que trabalham, cada peça trabalha de uma forma, cada peça tem um óleo diferente. Eu sei como fazer isso, mas o meu irmão ele tem a técnica precisa ensinada pelas grandes marcas que tem hoje no mercado de relógios, né? Bom, cara, isso é interessante que acaba que um completa o outro, né? Às vezes meu irmão é uma figura. Meu irmão é mestre, né? Quando eu comecei a namorar com essa moça que eu casei já há algum tempo, eu lembro que ele me ligou assim, a gente conversando, ele falou, você tá namorando? Eu falei, tá, tô namorando. Quantos quilos pesa a sua mulher? Eu falei, cara, uns 54, 55 quilos. Você pesa uns 70, seus filhos vai lutar aí até 77, no máximo. Vai lutar até 68, que nem a gente lutou. Eu tava começando a namorar, ele já tava pensando nos meus filhos. Batendo os outros. Que categoria que ia lutar, você tá entendendo, cara? Pra você ver como é que é a pegada, né, irmão? E assim, na questão da luta. E meu irmão é meu herói. Eu vejo vocês assim, como vocês conversando, tanto que
que é interessante. Então surgiu daí essa questão, né, do relógio, uma questão mais de família. Passado pelo DNA, né? No meu caso, já que meu irmão foi bem longe, né, contando o histórico, eu comecei quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Meu pai, ele meio que não queria que eu seguisse nessa profissão, porque ele, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, talvez você ganhe mais dinheiro. Só que a minha paixão pelos relógios foi muito grande. Foi como se fosse amor pela primeira vista. O primeiro relógio que eu fiz foi um Rolex e ele falou assim, faz. Meu pai é desse jeito. Então, imagina, você pegar 200, 300 peças, desmontar e limpar e fazer a troca de óleo sem você saber nada. Foi o meu jeito. Então, eu quebrei o relógio mais do que eu consertei. Sim. Mas, naquele primeiro relógio que eu fiz, foi todo mundo tem a mesma experiência. A primeira vez que você vê um relógio funcionando, é como se fosse um batimento do coração. E quando você acha a sua profissão, você chega a arrepiar, seu olho brilha. Eu falo, putz, é isso aqui que eu quero fazer. Então, muito cedo, eu já descobri que eu queria ser relojoeiro. Mas o meu pai, infelizmente, ele não teve uma profissionalidade. Tudo que ele aprendeu foi na mão. Na prática, ele né? não teve oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu falei, putz, eu vou querer essa profissionalização. Então, quando eu cheguei aqui com 16 anos... eu cheguei com 13, mas com 16 eu comecei a trabalhar. Aí eu já entrei numa empresa grande, que se chama Breitling. Eles fizeram um acordo comigo que falou o seguinte, você tem tudo para ser um relojoeiro, mas você ainda não está 100%. Então eles me deram um curso de 1 ano. Tem a prática, mas não tinha a técnica. Exatamente. Então durante 1 ano, eu estive com literalmente alguém do meu lado fazendo tudo que eu faço. Então o jeito que você senta na mesa, o jeito que você posiciona a pinça, o jeito que você mexe com a chave de tem fenda, jeito para tudo. isso? O padrão suíço Eu vejo o padrão suíço lá na loja. A altura da mesa, a altura da cadeira, o jeito que você segura a ferramenta. Se vocês perceberem, quando você vê um relojoeiro na mesa, ele tem aquele negócio verde na mesa. Não, isso pela homenagem. Então, esse tapetinho verde, ele ajuda com que seu rosto os seus olhos não cansem. Porque eles falam que o verde descansa a visão. Então você vai ficar constantemente olhando para aquilo ali e sua visão nunca vai cansar. E se você tiver muito tempo olhando para alguma coisa, eles recomendam que você olhe pela janela e olhe algo longe. Para que faça com seus olhos meio que lubrificam de um jeito que você não se cansa. Então, o suíço, ele pensou em tudo. Ele salvou a profissão, na verdade. Eles padronizaram, porque na época do meu pai, por exemplo, não tinha padrão. Tipo assim, era cada um fazia do jeito que achava certo. Só que a Suíça chegou, peraí, a gente pode padronizar isso aqui. Sendo que hoje, se eu for na China, se for no Japão, se eu for na Suíça, eles falam, esse que é o padrão suíço, eu já vou chegar trabalhando. Porque eu já sei o que eles fazem, eu já sei como que é o óleo que usa, é o mesmo que usa aqui, é o mesmo que usa no Japão, é o mesmo que usa na Suíça, é o mesmo que vai mudar o país e o idioma, mas o padrão, o padrão é o mesmo. Até o workshop. Você entra no workshop e você não sente diferente, porque é o workshop padrão suíço. Então a mesa tem uma marca, o tapetinho verde tem a marca, a chavinha tem a marca, a lente tem a marca. Então, você pode ir para qualquer lugar do mundo, a Suíça padronizou de um jeito que você não é... Tá enraizado, na todo profissão. mundo é igual. Tem aquela questão também, que antigamente a gente falava que tem 2 tipos de relojoeiro, né? Tem um relojoeiro que não tem problema de coluna, que tem problema de coluna, e o que vai ter problema de coluna. Porque a gente trabalhava arqueado. Hoje em dia não, a mesa é na altura. Você tá na altura dos olhos, você trabalha com a coluna ereta. A gente costuma trabalhar... A gente vê muita gente trabalhando abaixado. Isso é terrível pra coluna. Meu pai tem problema de coluna, meu tio tem problema de coluna. Antigamente era muito normal você ver um relojoeiro mais de idade, eles têm a coluna um pouco curvada. Tipo assim, corcunda, né? Tem a corcunda. Porque é muitos anos trabalhando dessa maneira. Tipo, ninguém sabia, né? Antigamente não tinha os estudos. Foi aí que a Suíça entrou e falou, putz, vamos fazer um sistema que em todos os lugares vai ser igual. E que vão proteger o profissional. O profissional tem que ganhar o suficiente também. Tipo assim, você não pode só ganhar, tipo, nada pelo serviço. Então ele tem que ser bem cuidado, ele tem que estar descansado, ele tem que ter a mesa apropriada, cadeira apropriada, ferramentas apropriadas. Então, tipo, a Suíça padronizou. Por isso que as pessoas dão valor a profissão. Aos relógios suíços, porque eles padronizaram o mundo dos relógios. Porque a China e
A China, ela queria destruir isso. Eles falaram, não, a gente consegue fazer um relógio com circuito. Pegaram um circuitinho, botaram uma pilha, pronto. Aí as pessoas falaram, putz, acabou o relógio. Porque agora você consegue comprar um relógio de 10, 5 libras aí, ou menos até, no Japão, e eles marcam a hora do mesmo jeito. Aquele sitezinho chinês lá, que tem relógio lá de 2 libras. Exatamente. E funciona. Só que Não, você falando nisso, nós tivemos um cliente lá, que eu acho que ele é peruano, colombiano, ele foi pra China, comprou uns 2, 3 relógios lá, trouxe um monte de uns reloginho, Tamagotchi cara. com pulseira. Nossa. Rapaz, cada hora falhava uma peça e o Jonas tinha que mexer. Não, eu peguei o relógio dele pra consertar e assim, ele falou, troca a pilha pra mim. Aí eu tirei o parafusinho da pilha, o clampzinho que segura a bateria estragou. Aí eu fui lá e soldei e fui colocar. Quando eu apertei, quebrou o LSD, o display. Aí ele me deu outro relógio pra trocar o display. Eu troquei o display, fechei, o relógio não funcionava. Eu falei, caramba, bicho, o que eu tô fazendo? Eu perdi o tempo de fazer 2 Rolex num relógio que eu acho que ele deve ter pagado $5, $4 na China. E se bobear não tá funcionando, né? Não, eu não sei, né? Eu entreguei funcionando pra ele. Agora você vai continuar funcionando. Então, Alguma peça vai soltar. Às Então, vezes assim, o barato sai caro, né? A beleza do padrão suíço é que quando você faz um serviço num relógio, ele tem que durar pelo menos de 2 a 3 anos. E uma coisa que as pessoas não sabem é que o relógio, a razão pelo qual um relógio é caro é porque ele não tem nenhum tipo de energia, ele não tem bateria, ele não tem circuito, é tudo à base da gravidade. Gravidade, movimento, né? Como é que então, chama? assim, É módulo perpétuo que o povo fala? Não, como é que inércia, funciona? na verdade. Inércia, Ele né? trabalha por inércia. Você tem uma mola de todos os relógios mecânicos. Tanto os relógios a corda como os automáticos, né? O que é um relógio automático? É um relógio que você mexe o braço. Dentro do relógio ele tem um peso que é só de um lado. Esse peso ele vai girando, a gente chama de oscillating weight, né? Ele vai girando, aquela inércia do seu corpo ali vai carregando uma mola e com o tempo essa mola ela vai abrindo bem devagarzinho e ele vai funcionando. A diferença do relógio eletrônico para um relógio, por exemplo, um Rolex Datejust que você pega aí, de 25, 30 anos atrás. Às vezes o cara nunca deu um serviço no relógio. Tava no cofre lá 16 anos, ele dá a corda e o relógio funciona. Sem problema nenhum. Você pega um relógio de $20, $10, você coloca na gaveta. Por 2 anos a bateria acaba, ela oxida o óxido de prata, que essas pilhas são feitas de óxido de prata. Ele vaza com os cristais ali, cara, detona tudo, não presta pra mais nada. Então, assim, o bom do relógio suíço, na verdade, a gente fala relógio suíço porque realmente eles Padrão são suíço, o padrão que Tá, a gente quais são as conhece principais hoje em dia. marcas suíças? Você falou só pra gente lembrar? As principais marcas suíças é a Rolex, é a mais popular. Sim. Mas tem 1 milhão de marcas. Mas eu vou explicar mais ou menos. Sim. Fala de padrão luxo, que a padrão galera luxo, gosta de escutar essas palavras. né? Então, Essa gosta luxo do mesmo. luxo. Então, luxo, o Rolex, ele ainda não faz parte do luxo. O Rolex tá tipo um abaixo do luxo. Mas só que o Rolex é o mais popular. Tipo assim, todo mundo conhece ele. Mas não é popular porque é muito fácil você ir lá comprar eles também. Porque para você comprar um Rolex, você tem que entrar na primeiro level. Que é tipo assim, um level só Mais pra você virar simples, né? cliente. Então você vai ter que comprar o relógio que eles escolherem pra você comprar. Aí você vira cliente Rolex. E tipo, eu sou relojoeiro, eu não posso comprar Rolex na loja. Eu também não Jamais. consigo. Porque eles falam que como eu sou relojoeiro, eu posso ser um trader. Eu posso tentar vender esse Rolex Eles não vendem pra ou eu trader. vou tentar mexer no Rolex. E eles não querem que ninguém mexa. Então, se eu, no caso, for querer comprar um Rolex novo, eu tenho que mentir minha profissão. Que eu sou um empresário de casas. Qualquer ou coisa que não qualquer seja coisa vinculado Que não menos- tem relato. Exatamente, só que eu, no caso, eles sabem que eu sou relojoeiro, porque eu já fiz um curso na Rolex, eu sou level 20. Então, eles têm 3 levels. Tem o level 20, o level 40 e o 50. Então, eu cheguei no level 20, porque eu cheguei a trabalhar para eles também durante 1 ano e pouquinho. E então, eu nunca posso comprar um Rolex novo. Não, e outra coisa, você chegar na Rolex e Então- começar a pedir pra algum relógio pra comprar, você fala, eu queria um Rolex, por isso, pro cara falar assim, eu te conheço, rapaz, eu te Então, conheço. a Rolex, ele fez de um jeito para proteger a marca. Então, a Rolex é tão bem protegida por causa disso. Só que aí, o que acontece? O mercado, eles chamam de mercado negro, mas não é negro. É o mercado de semi-usados, cresce. Cresce. Porque, tipo assim, se eu já comprei um Rolex, você não consegue comprar novo.
mas eu tenho aqui pra te dar agora. Você tem grana, você vai pagar o quanto que você quiser, você vai me dar dinheiro. Fica mais caro um relógio de segunda mão do que o relógio do que o de novo. primeira. É algo interessante vocês saberem, que tipo, o relógio usado é mais caro do que o relógio novo. E isso o pessoal não entende. Exatamente. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu quero comprar um Rolex. Eles fazem duas perguntas, três na verdade. Quero comprar um Rolex barato e financiado. Eu falei, meu irmão, essa frase não tem. Não anda junto. Não anda junto. Não, teve uma época que algumas empresas faziam financiamento de Rolex. E tem uns 10, 15 anos isso. Sim. Então teve gente que comprou Rolex financiado, o cara foi lá e tirou 2 Rolex, 2 Submariner, financiado. Esperou 2, 3 anos, o relógio praticamente dobrou de preço, ele vendeu o outro, foi com o relógio de graça. É. Né? E chegou a acontecer isso. E hoje em dia o engraçado é assim, que a Rolex é falando, porque tem muitas marcas, a gente devia fazer uns 10 podcasts falando de cada marca. Cara, não, vamos falando aqui, não tem importância Vamos não. falar. Onde vocês moram? Onde vocês trabalham? E não é só a marca, né? Assim, cada relógio tem uma especialidade na questão da mecânica dele. Não, o Rolex trabalha muito com precisão. O Rolex é muito preciso. Tudo da Rolex, desde o ponteiro, onde o ponteiro para, o fechado do claspzinho dele aqui, né? O jeito que ele encaixa na caixa, o vidro, é tudo precisão Então, microscópica. Assim, a Rolex, não Rolex, desculpa. As empresas suíças, eles padronizaram de um jeito que todo relógio suíço, ele tem um padrão. Sim. Então, assim, ele vai ter que ter o estético dele, até a cor do mostrador, dos ponteiros, tem que ser tudo de um jeito que a pessoa sente confortável pra pessoa ver. Tipo, o mostrador branco com negócio de silva. Nunca vai ser um mostrador branco com ponteiro branco, por exemplo. Você não vai poder ver os ponteiros. Então, a Suíça padronizou tudo de um jeito... Pra não ficar uma coisa de baiano, né? Ela vem ele com a conversa do baiano aí, cara. Então, assim, eles padronizaram Serviço de baiano, né? Isso aí a gente escuta bastante. Padronizaram de um jeito que, um exemplo, se eu pegar o technical document de um Rolex, por exemplo, se você for seguindo passo a passo, você quase consegue montar um Rolex, porque até o tanto que o parafuso tem que ser apertado em cada componente tem lá. Entendeu? Então, assim, se você pega um Rolex novo e fala assim, o parafuso soltou e parou o relógio. Alguém mexeu. Alguém mexeu. Sério? Não existe Não defeito de existe, fábrica não dos existe, caras? Não existe. Porque até eles têm uma chave... O torque dela. Exatamente, ele falou a palavra certa. O torque. Cada componente do relógio tem um torque. Tipo assim, eu vou te explicar mais ou menos sobre o funcionamento do relógio. Todo relógio, ele tem que ter o básico, que é uma fonte de energia, que na fonte de energia, no caso, é a mainspring, é a corda. Tem a fonte de energia, aí tem as rodinhas, que eles chamam do gear train, é o que vai controlar essa força. E tem um freio, que é o que vai parar as rodinhas de girar. Então vai segurar todo aquele poder e o freio para naquele poder todo, entendeu? E o freio, o pallet, né? A âncora é minúscula e tem 2 rubizinhos microscópicos. Ela para toda, segura. Ele para todo o relógio de girar. E tem o balanço, que é como se fosse o coração batendo. Que ele vai soltando a força de uma maneira controlada. Cara, e a gente tá falando isso aqui, cara. Perdão, te cortei, pode continuar. Não, sim. E a gente tá falando assim, vocês têm ideia de quanto tempo que foi inventado esse modelo de automático? O automático? Não. O princípio físico do relógio é muito antigo. Tinha um relógio lá, desde 1500, 1600, que eles fazem relógios a corda. Né? No princípio, eles não eram bem a corda como eles são hoje. Eles eram relógios de inércia, mas por pêndulo, por peso. Você tinha uma bola de chumbo enorme. Tipo, né? Você vê muito em filme. Ela fazia o trabalho da mola. Com o passar do tempo, na virada do século XVI para o século XVII, eles começaram a desenvolver tecnologias de metalúrgica para diminuir a espessura das molas e os metais que resistiam. Então você tem... Eu trabalho muito com relógio de bolso lá. Né? Século XVI, século XVII... Esse modelo, esse é o modelo... Mais ou menos assim, né? É um relógio de 1896. Esse relógio tem 130 e poucos anos, né? Eles conseguiram diminuir de tal modo que eles conseguiram colocar dentro de um relógio desse, um relógio de bolso. Né? Mas nesse mesmo período, eles começaram a fazer relógio cada vez menor. Por exemplo, tem Rolex de 1915, 1916. Cartier, por exemplo, Cartier Santos. O Cartier Santos é de 1917, 1914. Né? Quando eles começaram a inventar o avião, na época que começaram a voar de avião, a Cartier já fazia relógios. Né? Inclusive...
O Cartier Santos, quem pediu para poder fazer o Santos relógio foi o Dumont. Santos Dumont, né? Santos Dumont. Que é um grande aviador conhecido do mundo todo aí, né? Ele chegou pro dono da Cartier e falou assim, cara, quero que você coloque um relógio no meu pulso, porque eu não posso tirar as mãos do controle para ir no bolso e olhar, né? Então o cara foi Quanto lá e fez o tempo de relógio. voo ele tinha, né? Era quanto tempo, porque o motor parece que só funcionava alguns minutos, então o cara tinha que saber quando ia acabar o combustível, Então, né? e às vezes a pessoa não tá entendendo, mas esse modelo de relógio com pulseira que você usa no braço esquerdo, geralmente, foi uma ideia de um pedido do brasileiro, Santos Dumont, que foi o pai da aviação do Brasil. Né? Dizem que o Santos Dumont não foi o criador do avião, mas ele foi o cara que mais propagou, porque ele fez os projetos do avião, né, impulsionado por motor, e ele abriu, né, essa patente para todo mundo. E essa história é muito famosa, né? Que ele pediu, falou, eu preciso que fique no braço, porque não tem como tirar o relógio do bolso, né, cara? Na verdade, ele já existiam relógios de pulso. Só que os relógios de pulso dessa época, ele chamava de art déco. Eram relógios femininos, muito pequenos, e eram mais como joias. Eles não eram relógios funcionais. Primeiro porque você não conseguia ver a hora, que é um relógio de muito pequeno, de milímetros, né? E só mulher que usava. Homem era relógio de bolso. De bolso. Então, quando ele falou assim, eu quero colocar um relógio no meu pulso, popularizou muitos relógios. rápido, Até então não existia relógio de pulso para homem. Né? E os que tinham feminino era muito pouco, né? Alguém pedia um para fazer lá na Suíça, uma pessoa muito rica. Tanto é que às vezes aparece pra gente lá os relógios de 1915, 1913. Eu lembro uma vez que você falou, vem cá, olha aqui. Um relógio, acho que era da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra. Você lembra? Um Rolex? Sim. Você só, ele só precisa limpar, só dar um servicezinho aqui. Deu corda, o relógio funcionou de novo. Não, o relógio tinha 30 anos que ninguém mexia nele. O cara, esse relógio tá quebrado. Eu só dei a corda no relógio, o relógio funcionou. Aí o cara, você quer que faz o serviço? Não, cara, desmonta ele, coloca ele pra funcionar direitinho. Incrível, né, irmão? Incrível. Impressionante. Porque quanta história esse relógio não carregou, né, cara? Quanta história. Tem histórias de relógios que foram pra fronte do leste, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e voltaram, e o cara tem sujeira da Segunda Guerra Mundial dentro do relógio ainda. O relógio tá parado, não funciona, o cara só chegou lá, não, olha, esse tem como botar pra funcionar. Eu abri o relógio todo sujo por dentro e tal. Eu falei, cara, esse relógio não tem jeito, cara. Ele tá com lama dentro. Lama? Eu falei, sim, tá com uma lama dentro, uma sujeira, o cara. Então foi do meu avô esse relógio. Ele trouxe da Segunda Guerra Mundial e deve ser coisa que ele acumulou lá. Porque esse relógio nunca saiu do cofre. Olha que loucura. Né? É muito interessante, cara. Porque a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial, a guerra foi aqui, né, irmão? Aqui que as coisas aconteceram, né? E assim, são parte da história, pô. Você tá com a história viva lá todo dia, né, cara? Isso é muito interessante. Que, tipo, quando você fala de referência de relógio, eles chamam de calibre. Há quem diga que, na época da guerra, eles usavam muito os cronográficos para medir a quantidade de tempo que uma bomba ia chegar de um lugar a outro. Porque, tipo, eles não tinham como saber. Sim. Aí eles jogavam a bomba e contavam. Bum. Aí, tipo, já sabia mais ou menos a distância. E aonde a precisão... E foi daí... Isso, exatamente. E foi daí que a Suíça tirou o nome calibre. Se você olhar, todo relógio é calibre, não é? Você que também mexe com relógio, tudo é calibre 20, não sei o quê. Calibre, só que não é arma. Como assim calibre? Só que a gente que é relogeiro tá acostumado. Todos têm um calibre. Entendeu? Todos. Por exemplo, modelo, eu mexo muito com customização, ele não trabalha com isso. Eu faço customização de relógios todo dia. É tipo assim, você customiza, ele pega e fala assim... Explica o que é pro pessoal. Customização. Você estragou o relógio, é isso aí, né? Customização. Esse relógio que tá no seu braço, eu gosto de manter original. Esse relógio que tá no seu braço, por exemplo. Esse é um relógio de 1980. Acho que é 83 esse relógio aqui. Isso é um relógio que ele tinha um vidro de plástico, o mostrador não era esse. O que o cara falou? Cara, eu quero trocar o mostrador desse relógio. Eu falei com ele, compra isso e isso que a gente faz a adaptação. E fizemos. Ele tinha um vidro de plástico, hoje tem um vidro de safira. Entendeu? Ele tinha um mostrador branco, hoje ele tem um mostrador madrepérola, né? Que é um mostrador ele passou a ser mais resistente, mas pra Rolex ele deixou de ser original, né? Você descaracterizou o relógio, né? Mas isso às vezes a galera não entende. Às vezes o pessoal compra um Rolex e fala, vou colocar diamante. E acha que vai valorizar. Perde o valor na hora. Esse relógio que tá no seu braço, por exemplo, aí, esse Rolex eu ganhei? aí... O que você ganhou? Não, você ganhou não, que esse relógio tem que voltar pra mim. Esse relógio mesmo aí, ele foi todo furado, o relógio inteiro. Cada peça desse relógio foi furada com a broca para poder colocar um diamante. Tem mais ou menos 300 diamantes nesse relógio aí. 300 diamantes. Não mais, pô. Tem mais, né? Tem né? muito mais que isso, né? É muito... Aí o que é que o pessoal faz? Devolve, viu? Aí o que é que o pessoal faz? O cara compra um relógio desse,
ele vai pagar aí 12, 13 mil libras no relógio. Esse Rolex. Nesse Rolex. Né? Isso é um Datejust. Esse aqui é um Datejust, ele é 41, né? 41 milímetros, é do grande. O que o cara faz? O cara pega um relógio de 12, 13 mil libras, fura o relógio inteiro, coloca 10 mil libras de diamante, achando que o relógio vai valer 22 mil libras. E não é assim que funciona. Na verdade, na hora que vai vender, vai vender o relógio para poder por colocar o 5. diamante. Você não consegue vender pelo mesmo preço mais. Esse relógio que ele é customizado para uma pessoa, tem gente que gosta muito disso, mesmo aconteceu com esse. Tá todo furado o relógio. E no caso, por exemplo, eu chego com esse relógio hoje na Rolex para dar manutenção. Eles não fazem. Não. Eles não fazem. Não fazem. Eles não pegam um relógio que for customizado. De maneira nenhuma, porque cada Rolex, não só Rolex, mas padrão suíço, eles têm um modelo e o número de série. Se eles colocam o modelo e o número de série no computador, eles vão ver a cor do mostrador, a cor dos ponteiros, a cor das coisas. Quando eles veem que não bate, eles já não fazem. Falam, não, isso aqui já não é. Ou às vezes eles dão aquela cartinha falando que o relógio é falso, né? Eu já vi gente que aconteceu isso. Eu peguei um relógio lá essa semana que o cara me deu o relógio pra certificar, eu olhei o relógio inteiro, cara, o relógio é original, a caixa é original, a pulseira é original, beleza, o cara foi embora. Ele voltou uns 6 meses depois com a cartinha da Rolex, falando que o relógio era counterfeited. Né? Aí eu fiquei assim, não, mas não tem como ser. Eu levei no outro relojoeiro, mostrei pro rapaz, não, o relógio é original. Mostrei que eles tinham trocado? A conclusão que eu tive ali era o seguinte, eu acho que foi um relógio que foi danificado por água, né? O que o cara fez? O cara comprou um mostrador da Rolex original de um relógio, comprou a máquina de outro relógio, juntou o relógio. O modelo da máquina não bateu com o relógio. Montou o relógio. Fez um Frankenstein ali. Nós chamamos de Frankenstein, né? Ou Mickey Mouse. O Mickey Mouse é quando é falso. O Frankenstein é Não, também. Aí o que acontece? Ele pegou, fez isso, eu olhei o relógio, certifiquei, não, o relógio é original. O cara, 12 mil libras no relógio. Levou o relógio embora. O que ele fez? Vou na Rolex pra dar um service no relógio. O pessoal da Rolex pegou o relógio, ligou pra ele, cara, vem buscar esse relógio aqui que ele é falso. Né? Deu uma cartinha falando que o relógio era falso, cara. Aí me quebra, né? Porque eu certifiquei o relógio, ele pagou o cara 12 mil libras, e aí, como é que faz? E por isso que você tem que tomar muito cuidado quando vai adquirir. Pelo menos no meu workshop que eu trabalho, essas pessoas falam assim, você pode ver se meu relógio é original? Eu falo, posso ver. Mas você pode escrever uma carta que é original? Eu falo, não, eu não posso. Você tem que levar na fábrica e perguntar pra eles. Só a fábrica que tem o poder de falar se seu relógio é original ou não. Por um detalhe, eu sou um relojoeiro há anos. Eu sei, eu olho um relógio, eu sei se é ou não é. Mas eu não tenho autoridade pra falar, não, esse relógio aqui é original. Eu só posso falar, eu suspeito que seja original. Entrando nesse assunto, Pipe, tá tendo muita falsificação boa hoje em dia? Por exemplo, você fala assim, Cara, o mercado tá assustador. Tá assustador. O mercado não sei como que fala, o mercado negro. De falsificar. Não, o mercado negro não pode falar não, porque vamos ser cancelados. Paralelo. Não, mas da Bahia, irmão. Vocês são da Bahia. Paralela, Mercado paralelo ao lícito. É uma coisa que eu não entendo muito bem, porque pra mim também, se o relógio chega pra mim e eu vejo que o relógio não é original, eu não mexo. Eu já passo pra cá. Aí já não, eu sei, mas assim, toco. tá tendo, porque antigamente era uma falsificação muito grosseira. Exatamente. Hoje não. Antigamente, quando você pegava um relógio, isso aqui é um exemplo, desculpa. Você pegava um relógio desse aqui, você falava assim, é falso. Na hora. Você dava uma cordinha aqui e falava, é falso. Tipo assim, também tem as rotações. Quando você roda o bezel, quando você escuta, você consegue escutar que o clique é diferente. Agora, os de hoje em dia, eles conseguiram copiar com muita perfeição. Até a parte de fora mesmo. Ainda bem que tem relojoeiro. Estragou, não tem problema. Estragou, põe na conta do Xandô. Não estragou. Eu faço um desconto lá, não tem problema. Mas quanto vale esse relógio aqui? De 1980, você falando, esse aqui... Então, um Rolex... Se ele não tivesse sido tocado... Customizado, do jeito que ele tá. Do jeito que ele tá, ele valeria, eu poderia chutar assim uns 20 mil... 20 mil libras? Por aí. Toma aqui. Entendeu? Obrigado. Mas do jeito que ele tá aqui, do jeito que ele tá aqui, pra mim, isso aqui é um lixo. Porque colocaram um mostrador que não é da época, genérico. Esse bezel Quem aqui... pôs o genérico foi ele ali que você Foi eu que coloquei. Pessoal, não, peraí. Não fui eu que forneci. O cara chegou lá com a peça, só coloquei. E outra coisa, o cliente tem sempre razão, né, irmão? O cara queria fazer, o relógio é dele. Mas aí eu não faço. Mas meu irmão, dá pro meu irmão fazer. Só que não é, a gente não trabalha junto. Ó, Trabalhar, trabalha.
Mas o bezel... Briga dá de pra família ver- aqui não, viu? o bezel dá pra ver que ele não é original também. Tá muito mal feito esse bezel. Deve ter tido um trabalho pra colocar isso aqui, porque as coisas que é falso dá Cara, muito não foi trabalho. fácil colocar. não, viu? Então, assim, você vai tirando o valor do relógio. Agora, se você manter ele original, e um conselho que eu dou para as pessoas que compram um relógio de luxo é não fazer muito polimento no relógio. Porque Vai você vai sumindo. perdendo os formatos das caixas, chega uma hora que você nem reconhece mais como um Rolex. E ele vale cada vez menos. Então, se você tiver um relógio que está todo arranhado e faz 20 anos e você nunca poliu, ele tem mais valor Do que um polido. entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, vou polir para ficar bonito. É por isso que pra eu não lavo vender. meu carro direto. Não, inclusive, tem tipo de relógios, tem um Rolex, aquele Rolex que tem um bezel azul, é um Submariner, se eu não me engano. Todo mundo que tem ele não vende. Ele tem um como é que chama bezel em português? Eu tô falando bezel. Aro, eu acho. Ah, o aro. É um aham. aro, né? Ele tem um aro todo queimado de sol, desbotado. Esse aro, só o aro, você encontra pra vender no eBay às vezes, aparece um ou outro. 7, 8 mil libras, só o Só aro. o aro? Só o aro. Aí o que acontece? O relógio é todo original. O que o cara faz? O cara pega o relógio e manda pra Rolex. O que a Rolex faz? A Rolex Arranca o olha pro aro. relógio. Coloca o novo. Esse aro tá horrível. Tira, joga no lixo e coloca o novo. O mostrador tá queimado. Tira o mostrador queimado e coloca outro. Esse relógio que tem os mostradores, o aro queimado, o mostrador queimado, esse relógio vale uma fortuna hoje. Aí o cara Por que manda pra pegou cara- tanto o valor assim? Essa é a grande jogada da Rolex. A Rolex tem um marketing que a gente fala, né? A Rolex tem um marketing do Rolex. Tem fã-clube, vamos dizer Aham. assim. Sim. Tem gente que gosta de Submariner, tem gente que gosta de Datejust. Tem gente que jura que o Sky Duella é o melhor Rolex que já foi feito em todos os tempos. Eu discordo, né? E você? Eu Eu discordo. também acho que é muito complicado. É um relógio complicado. Ele é um relógio que ele tem uma conexão do aro do lado de fora com a máquina dentro do relógio. Isso dá muito problema, porque a pessoa fica assim, crec, rodando. Brincando, né? Brincando com aquilo. Não foi feito pra isso. Aquilo ali tem uma funcionalidade, entendeu? É porque, pra quem não entende muito de relógio, tem um negócio eles chamam de complication, que é relógios complicados, e às vezes eles deixam complicado demais. Então, tipo assim, pra você trocar a data, não precisa ser complicado. Você simplesmente puxa a coroazinha e roda, troca a data. Só que tem pessoas, empresas que fazem super complicado. Ah, não, vamos fazer diferente. Tem um relógio Aí com esse faz nome, não de uma tem? Se eu não me engano, é o Frank Miller. Ele Frank Miller Complication, né? Aquele relógio ali, assim, aquele relógio eu nem pego nele quando chega lá. Eu nem pego. Infelizmente, esses relógios, eles querem fazer algo diferente. Sim. Tipo, vamos fazer algo que vai ser diferente. Só que daí eles deixam tão complicados que daí não fica tão bom para um relojoeiro fazer um serviço. Você tem que ser uma E pessoa nem pro cliente específica, e nem pro também, cliente, porque que o vai uso ficar dele... caro. Tipo, Não, teve uma vez que aconteceu uma experiência comigo que tem uns relógios que eles chamam de perpetual, que é você Oyster nunca precisa, não é Oyster Perpetual, é um relógio que o calendário dele você nunca precisa trocar pro resto da vida. Tipo assim, porque tem meses que tem 31, tem meses que tem 30. Então, um relógio tipo um Rolex, todo mês que tem 30, você tem que ir no dia 31, você tem que trocar, porque o calendário não foi é 31, feito. é 31 Então, o números. calendário só vai até 31. Então, não tem calendário 30, é 31. Aí no dia você tem que trocar manualmente. Só que o Perpetual, ele tem um calendário que você nunca precisa trocar. Então, teve uma vez que eu cometi esse erro, é que quando você vai acertar o calendário, se for um IWC ou um Jaeger, não tem como voltar. Peraí, você falou Jaeger. É GG Lecroix. Vou ficar te corrigindo. Eu vou corrigir o seu francês aqui o tempo inteiro. Baiano miserável. Então, assim, o Jaeger, ou a gente GG chama Lecroix. de JLC ou JLC e o IWC, eles têm um calendário que não volta. Então, se você, sem querer, você passou ali uns 4, 5 dias, você tem que esperar o relógio parar, não mexer na data e deixar o dia rolar. E quando chegar no dia, você acerta. Porque eles não voltam. Então, assim, ou você Ele é leva automático, tipo assim... Exatamente. Então você tem que Enquanto esperar você tá o dia certo bater pra você... Isso. Se tiver atrasado, você consegue passar pra frente. Mas você não Mas volta. se Não você volta. passar, você não volta. Então, assim, eu infelizmente, na época eu não conhecia, eu cometi esse erro, eu tive que mandar na empresa pra eles ajustarem lá as molinhas e os negócios e, tipo assim, custou uma fortuna, tipo 600 libras, pra voltar, tipo, 4 dias.
Então, as marcas mais caras, tipo Patek e a AP... Não, a AP eu acho que eu nunca vi um Perpetual AP, pra ser sincero. Não. Mas eu já vi o Patek vai e volta. O Patek vai e volta. Já tem essa tecnologia. Exatamente, porque eles já pensaram, poxa, mas e se o cara mexer sem querer? Uhum. Ele pega e vai e volta. Então, assim, é uma coisa que é bem interessante. Porque, tipo assim, às vezes você não pensa, poxa, mas realmente, e tudo não é elétrico, não é eletrônico, não é circuito. Tudo mecânico. É tudo mecânico. Então, assim, é tudo engrenagemzinha, é o peso, é a gravidade, é isso e tudo. E, tipo... É fascinante, cara, né? Só você tá falando aqui, pô, irmão, isso então, é um tipo assim, negócio... as pessoas não pensam. As pessoas só pensam, fala a hora. Não fala. Então, assim, o padrão suíço mesmo, todo relógio suíço tem um centro de testes que chama COSC, que é Certified Official, não sei, a sigla é COSC. Então, se você olhar um relógio, esse aqui mesmo é um Longines. Não tá escrito COSC, ele não passou no teste da COSC. Ah, é? Exatamente, então ele é um pouquinho mais barato. Então, se você quiser comprar um relógio de suíço, é o entry level, você pode comprar um Longines ou um Tag Heuer. Tissot. Então, já que o serviço é seu, não me falou. Quanto que custa esse relógio aqui hoje, com essa alteração dele? Não, esse relógio que é um relógio... Hoje em dia, por ele ter sido muito alterado, e outra, o cliente poliu demais esse relógio. Ele não tem mais as quinas dele, já foi tudo embora. Você compra um relógio hoje desse por 4 mil libras. 4 mil libras. 4 mil libras. Pelo mercado... Só, né, John? Só 4 mil libras. Vezes 7, né, galera? Vezes 7. Normal, 23 mil, né? Não, se ele tivesse... Até mais. Até mais. Se ele não tivesse mexido, mostrador original... Ele todo original, sem nunca ter dado polimento, todo riscado, com a caixa, com os documentos em dia, você consegue um preço muito bom no mercado de coleção. Tinha um colecionador lá na Ratton Garden, o Pandi, não sei se você lembra dele. Lembro. Infelizmente, que Deus o tenha. Faleceu. Que Deus o tenha. Infelizmente faleceu na nossa frente. O Jonathan. Nas minhas mãos. O Jonathan tentou salvar ele, cara, você acredita? Foi um problema cardíaco, né? Problema cardíaco. Com o coração na minha frente, eu fiquei quase 30 minutos fazendo CPA nele. Mas não teve jeito. Ele era um grande colecionador de relógio. Ele tinha relógio da década de 70 que nunca foi aberto. Rolex. Ele tinha um Rolex mesmo lá, que ele abriu a primeira vez na minha frente, porque ele ia vender para um cliente, né? Ele ia vender por 22 mil libras. Um reloginho simples, um day-diazinho pequeno. 22 mil libras. Só que o cliente queria que ele abrisse a caixa para poder falar se o relógio estava funcionando, porque estava selado. Estava na caixa da Rolex original. Aí eu falei com ele, mas como é que você sabe que tem um relógio aí? Ele, I don't know, man. Eu não sei, vem cá. Não, abre aí pra mim e tal. Eu falei, não, você abre e me dá o relógio. Ele abriu assim o relógio, ele pegou assim e ficou olhando. Uau! Apaixonado, né, irmão? Cara, você pega paixão pro relógio, cara. Não, cara, eu tô vendo aqui, eu tô entendendo porque os caras... Ele falou assim, tem 20 anos que eu tenho esse relógio, eu nunca tinha visto ele. Olha, não tem nenhuma impressão digital, a minha é a primeira. Então, assim, o mercado de relógio é tão grande que as pessoas... Assim, eu falo no Brasil de antigamente. O Brasil de hoje em dia tá ficando mais aberto para essas coisas. Sim. Porque na época, quando eu era criança, eu lembro que meu pai cobrava R$1, R$2 lá na Bahia para trocar uma pilha, entendeu? Aí você chega aqui na Inglaterra, é 100 libras, 120. Então, assim, as pessoas ficam... Na Ratton Garden não, viu? Ali é terrível. Mas tem lugar. Não, mas é diferente. Lá o Jonathan trabalha mais com traders, né? Isso. Então, assim, esse mercado de relógio, infelizmente, no Brasil não é tão bem visto, mas não é só no Brasil, tem vários países. Mas a Inglaterra é apaixonada por relógio. E sempre foi, desde quando eu era criança. Não é, cara. O Brasil, tive lá agora em novembro, o Jonathan mas isso é coisa recente, viu, Xandão? Não, mas isso é coisa recente. Mas antigamente, o relógio top que todo mundo tinha era um Oriente, que é japonês. Oriente é japonês? Oriente e o Tag Heuer, que é como se fosse a marca, um Rolex no Brasil. O Tag é o Rolex, era o Rolex do brasileiro, né? Até o Mano Brown tem a música, né? Aí quando eu vim pra Inglaterra desde criança, o relógio top aqui, o mais barato que o povo tinha era Rolex. Eu falei, cara, como assim? Tipo, como sai de um Tag Heuer pra um Rolex? No Brasil o pessoal nem sonha em ter um Rolex. Lá no Brasil o cara tinha um Seiko e tava tirando onda. Isso antigamente. É igual o Xandão falou aqui, que hoje em dia tem vários podcasts de relógio, tem pessoas citando famosos relógio que eu não conhecia. Quando eu vi algumas pessoas, eu falei, caramba, tem mercado lá. Sim. E tem muito. Então as pessoas usam, infelizmente, como um pouco de lavagem de dinheiro também. Porque você pode comprar um relógio desse, você não quer deixar dinheiro no banco. Compra um relógio, põe no cofre.
Esse relógio aqui vai valorizar mais do que um Não, Bitcoin. na verdade não é lavagem de dinheiro, chama investimento, como alguém compra um ouro, compra uma joia. Isso, Aí vai Não, depender de onde veio o dinheiro, né? Então, eu tô falando... Mudando a Não, palavra, nós estamos falando da maioria das pessoas. como que são ativo, né? pessoas boas, É é um ativos. ativo. Tem- Então tem pra você tudo, sabe né? que se o dinheiro estiver aqui, nunca vai desvalorizar. O exemplo foi o Band, que ele comprou um Exatamente. relógio, deixou lá guardado e depois... E vendeu, viu? Não, vende. Vendeu Então. e o cara que comprou o relógio parece que ia colocar no auction. É leilão. Aí eu não sei como ia pra levar no leilão. Então, assim, relógio. esse tipo de relógio, um exemplo, tem gente que tem muito dinheiro no banco, só que não é bom você ter dinheiro no banco, porque rende um pouco, né, uma porcentagem, mas se você tiver num relógio, rende muito mais. Rende muito mais. Especialmente o Rolex. Então, tipo assim, eu não falo que é todo o relógio. Eu sempre falo, um relógio bom de investir é Rolex. Sim. Eu acho que o Porque Rolex é o todo único relógio que ano- aumenta o valor, cara. Todo ano. Não. Os Patex também tem. Todo ano. O AP subiu Então, muito. Tem algum Patek aqui hoje, não, né? Você não, Não, trouxe não um trouxe Patek nenhum, hoje? não trouxe Hoje a nenhum, gente tá Eu- falando tanto é, pra- Hoje do a gente Rolex tá que- quebrado, né? Se voltar aqui a outra vez, eu trago. Aham. Você tem um, né? Tem, não, no workshop tem vários. Aí, ó. É mesmo? Mas essa que eu não trouxe. Mas a vantagem é que o Patek e o Rolex é porque eles têm esse jogo de marketing. Você não consegue chegar lá e comprar. Não. Entendeu? Você tem que entrar na lista. E a lista demora 2 anos. Então, tipo assim, tem um relógio chamado Rolex Daytona. Que, se eu não me engano, eu ouvi que tem... Então, 5 anos. Eles mandam 1.600 Daytonas pro mundo. Então, tipo assim, imagina quantas cidades que tem no mundo. Só 1.600. Então, assim, pra você entrar na lista, você tem que esperar 2 anos, se você conseguir entrar na lista. Que não é todo mundo que E consegue. pagar porque adiantado, né? 2 anos atrás, eu escutei que eu trabalhava na empresa que era autorizada a Rolex, e eles já não estavam colocando ninguém na lista. Porque eles falaram que nos próximos 4 anos, eles não iam conseguir dar os Fornecer. Daytona pra todo mundo. Se você conseguir entrar na lista, daqui 2 anos você vai receber uma ligação. Ó, seu Daytona tá pronto, na loja tal, você tem 7 dias pra retirar e vem e paga. E Se vira, onde você estiver, você tem que Aí buscar. as pessoas ficam felizes. Nossa, consegui! Só que, tipo, você vai lá gastar 11 mil. Porque o Daytona novo de metal, assim, steel, né? Ele custa, em média, 11 mil, 12 mil novo na caixa. Só que você tem essa espera Isso nós de... estamos falando 11 mil libras, pounds, Isso, né, no 11 mil caso. Isso. Toda vez que eu falo o valor, eu falo em libras, porque realmente eu não... Galera, só pra vocês terem uma ideia aqui Acostumado. sobre questão de valores, por exemplo, essa semana eu tava cotando, eu quero comprar um Tesla, que eu tô cansado de dirigir carro, que eu quero que carro que fala assim, ó, me leva pra casa, aí me leva, né? E eu vi um Tesla 2021, 60 mil milhas, que é muito pouco, né, rodado, 10.800 libras, irmão. 10.800 libras, nós tá falando de um relógio de 11 mil libras, né? Pra você ver o tanto que tem paixão nisso aí, né? E o Tesla, daqui 10 anos, ele vai custar 3. 3 mil. É. E o relógio vai estar valendo mais, 30. a mais. Pra você ter uma Essa é a ideia, diferença. quem pagou 10 mil libras no relógio há 5 anos atrás, hoje ele consegue vender o mesmo relógio pelos mesmos 10 mil libras que ele pagou ou mais, dependendo do que o Do mercado estado tá pagando. de uso estado também. de uso e o que o mercado está pagando também. Por exemplo, aquele Hulk, o Rolex Hulk, né? O Rolex Hulk eles lançaram, chegou em 2019, eles descontinuaram o relógio. O preço no mercado de Aumenta. segunda mão quase que subiu, quase 40%. O Tanto é Hulk? que o Hulk, tanto é que a Rolex relançou ele 2 anos depois, Limited Edition. Aham. A quanto? Não, tava 13 mil libras, um relógio que você comprava 6 mil, 7 mil. Você comprar Rolex novo é barato. Uhum. É mais barato do que você comprar um Não, usado. paralelo. Aham. Então, assim, só que o problema é esse, você entrar se você se qualifica pra você comprar um Rolex novo. Eu conheci um cara, um cliente meu, que ele falou comigo, eu entrei na lista para um Daytona, o Panda, e fiquei... Aquele relógio é lindo demais, cara. Recebi uma ligação, na semana que eu recebi a ligação, não tinha o dinheiro para poder pagar ele. Aí ele E aí falou, você volta. perde. É sério, cara? perdeu. Você tem 7 dias. Eu escutei uma história muito interessante. É, ele falou de jeito, ele falou, tem 7 dias para retirar o relógio, e se não, passa pro próximo da lista. Nesse assunto do Daytona, eu tenho uma história muito interessante. Na época que eu fui fazer meu treinamento na Rolex, a minha treinadora na época, ela... É muito raro você ver mulher por incrível que pareça. Porque você pensa que é delicado, né? Que você veria mais mulheres, mas infelizmente você não vê tanto. Na fábrica tem bastante mulher, Mas viu? a minha treinadora na Rolex era mulher. E ela chegou e falou assim, que ela é funcionária. Ela ficou na lista 2 anos. Aí ela pegou e viajou durante 2 semanas. E eles mandaram um e-mail pra ela, ó, o seu Rolex tá pronto. Vem buscar. Quando ela voltou, foi 2 semanas depois, eles falaram, não, já passou pra outra pessoa.
Então você vai... Esperar mais 2 anos. Exatamente, Nossa. entrou na lista novamente. E, Novamente. tipo assim, ela é funcionária. Então, tipo assim, eles não tem nem algo assim pra ajudar o funcionário, sabe? Cara. E, infelizmente, muito antigamente, eles ajudavam muito os funcionários, ajudavam pessoas normais igual a gente. Só que o mercado cresceu tanto e a demanda é tão alta que agora eles não estão ligando pra ninguém. Tipo assim, esse é nosso relógio, esse é o nosso procedimento e, infelizmente, tipo assim, não tem lei que possa barrar nada que eles estão fazendo, porque o relógio é deles, eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Tá, e que nem a gente tá falando aqui, vocês, lógico que tem uma alta demanda de peças, de relógio e tal. Serviço. E vai de serviço, vai juntando, vai sobrando peças. Se você chegar a montar lá um Frankenstein com essas peças lá, sobressalente, tem valor esse relógio também? É possível fazer isso? Tem mercado pra isso Tem também. pra isso também? Com certeza. É. Só que Tem você mercado. você já não pode mais, já não conta como original. E você não tem acesso aos meios oficiais de fazer de Exatamente. consertar, pedir uma peça. Por exemplo, o relógio parou. Você tem que procurar uma pessoa que Um nem eu pra consertar, um independente. independente. Não a Exatamente. Rolex. Se ela vai lá, eles não vão nem olhar. Eles vão olhar assim, não. Tá, e assim, pode falar. Então, tipo assim, se você. Eu já construí um Tissot uma vez. Várias pecinhas que eu fui pegando, veio construir mostrador, ponteiro, tudo. Mas não é caro, né? Uns 500 libras, 600 libras. Mas foi eu que montei. Entendeu? Então eu tinha muito orgulho dele. Infelizmente eu perdi ele numa viagem. Mas eu tinha muito orgulho desse relógio, porque foi eu que montei. Então, tipo assim, em Rolex, AP, tudo isso você consegue montar. Dá pra montar, só que você consegue no máximo, tipo, uns 3 mil, 2 mil, e é bem trabalhoso, sabe? Vai sair mais caro do que depois. Porque o que acontece? As peças são caras. Não, nós estamos com a máquina de Rolex lá. Eu comprei uma máquina de Rolex. Xandô caiu na besteira de comprar uma máquina de Rolex lá, né? Aí vamos montar esse Rolex. A gente tava fazendo as contas lá. Mostrador, a caixa, 700 a libras. máquina e o A dial máquina, tem. o mostrador e os ponteiros a gente Isso, tem, né? é. Aí agora, nós vamos montar um relógio. Aí vamos ver. A caixa, quanto é que o cara queria vender pra gente esse dia lá? 800 libras. 800 libras a caixa. A pulseira, mais 2 mil libras. Aí você foi fazer a matemática. Cara, eu vou gastar 3 mil libras pra montar o relógio. Não mais, a máquina saiu muito mais cara pra mim. Isso é muito mais caro, né? É. Pois é. 5, 6 mil libras que a gente vai gastar pra montar o relógio. E vai ganhar umas 200, 300. Que ganhar, não. Eu vou ficar com paga mão ele. de obra. Vou Você ficar com ele. consegue ir lá nos parceiros nossos lá e consegue comprar por esse preço um Rolex daquele. É. Entendeu? Vale a pena você montar assim. Você tá com a máquina lá, um dia chega um relógio estragado, cheio de água salgada lá que o dono não quer, você paga, sei lá, uma mixaria pra ele. Cara, e é tão, assim, fascinante que mesmo o Rolex ou qualquer dessas marcas de luxo quebrada, ela tem valor. Tem valor. Pra você ter ideia, a gente tava falando dessa história agora, eu paguei mais de 1.000 libras só na máquina. Estragada. Gastamos tava mais toda uns... enferrujada, é. Quanto? Uns 500 libras pra poder... Gastou uma 600 grana pra libras pra arrumar poder mexer nela, pra deixar ela original. Ficou E 100%, assim, ficou 100%. E assim... E a mão de obra é nossa. Imagina se você tiver que contratar o Jonathan, o Pipe, o Jonathan. Eles vão cobrar aí mais 2 mil libras, né, Jonathan? Olha, eu não vou cobrar 2 mil libras, não. Mas, Tá assim, no podcast, tem que cobrar caro, pô. Mas assim, tem serviço que chega a isso. Por Não, exemplo, eu acho que ninguém na Hatton Garden. A gente fala muito Hatton Garden porque a Hatton Garden é uma feira de joias muito famosa no mundo, né? Foi a primeira, né? A primeira, isso. Aconteceu muita coisa na Hatton Garden ali. Muita coisa ali. O Jonathan é E um olha museu, que nem conta foi aí. culpa de vocês dois. Não, Não. Hatton Garden é uma rua que tem no centro de Londres que eles vendem joias ali desde do século 1400, 1300. Já tinha gente vendendo joias, comprando, fazendo trade ali. Então, assim, é muito famosa. Você tem Antuérpia e Londres, né? Antuérpia é muito Capital famosa. do diamante. Capital do diamante. Londres é a capital das joias em geral. Então, assim, Joias e pedras. todo mundo do mundo, quando quer vender pedra, cai naquela rua que a gente trabalha ali, na Hatton Garden. Então, ali, tudo acontece ali. Joia, ouro, diamante. Se você quiser comprar agora, um diamante de 10 quilates, você vai na Hatton Garden e você compra. Agora. Agora não, que já fechou, né? Aham. Não, Mas se assim, tiver o dinheiro. Se tiver o dinheiro... Eu abro lá agora. Eu já fui 1h da manhã levar um diamante pro cara. Acho que tava no dia também, não tava? Não lembro. Não lembra não, né? Mas tem lembro. tempo isso. É melhor você não lembra não. Tá bom. Mas é assim, 1h da manhã levar um diamante que um cara trouxe do Brasil, a gente fez os contatos, e o cara, o diamante tá aqui, o cara interessou. Não, amanhã a gente se encontra. Não, pode vir no meu office agora. Não, verdade, era um diamante. A gente Não. conversou, a gente foi lá em...
como é que é o nome 11h30 Foi- no escritório dele lá no escritório no West End, ali perto do Buckingham Palace ali, moço. Ali perto da... Ali foi New Bond Street. New Bond Street, isso. A gente se encontrou lá em cima, que a gente chegou no lugar lá, moço. Tinha um cara tava com 4 segurança gigante. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? É. Doideira. Então, teve um coisa que é engraçado, que eu já trabalhei em várias empresas, assim, aqui em Londres mesmo. E já teve vezes que eu tava numa reunião de mesa, assim, a gente brasileiro é muito humilde, né? Uhum. Então, assim, eu era o único relojoeiro do prédio e eles falaram, vai lá atender o cliente e tal. Aí eu entrei no lugar que eles abriam uma pasta com vários relógios, tipo Rolex, Audemars Piguet, Patek, etc, etc. E tinha um rapaz bem simples, assim, olhando assim, eu não sei se eu gostei desse e tal. Ele, não, gostei desse e tal. Aí ele pegou assim, não, gostei desse, aí vou levar esse aqui também. Não, esse aqui também. E amor, que a mulher dele tá do lado. Você também não quer um? Eu quero esse aqui também. Tipo, o cara sentou e comprou 6 relógios. Na hora que bateu na maquininha 300, lá, 400 deu pau. 300, 400 pau. E ele, tá bom, passa aqui no cartão. Aí ele, pi! Acabou. Eu falei, mas existe cartão que você passa assim? 300 mil. Pior que tem, na minha concepção não é porque é brasileiro, que hoje em dia... Da sua realidade, da sua sua cosmovisão daquilo ali. Porque a gente mexe com relógios de 40 mil, 100 mil, 150 mil. Tipo, eu vejo um Rolex... Eu não vejo o Rolex como você vê, eu vejo dentro dele. Então, você me dá um Rolex, eu desmonto ele todinho, ele tá aqui 300 peças aqui na minha frente, entendeu? E eu não tenho coisa, mas eu não tenho o poder financeiro pra sentar numa mesa e comprar 6 relógios, entendeu? Então, assim, isso é uma realidade que eu não conhecia. E muita gente não conhece. Porque às vezes a pessoa fica, se eu tiver 300 mil, eu compro uma casa. Eu compro não sei o quê, mas a pessoa já deve ter casa, já deve ter tudo, deve ter Meu irmão, carro. pra quem e tá gastar. Outro nível, né? A gente tá falando disso. Tem Então, muita é um tem gente. patamar. Essa questão de condição financeira é interessante, porque você olha pra pessoa e você fala assim: essa pessoa não vai ter nada, não, né? A mulher ligou pra mim esses dias, né? Tô precisando comprar um ouro aí. Eu falei, tá, beleza, posso conseguir. Tá, o que você quer lá? Eu quero Britânia. Britânia são as moedas. São moedas oficiais daqui do governo britânico, né? Sim. Que ela é de ouro. Ela tem 31 gramas de ouro. One ounce. Uma onça, né? Uma Isso, onça que a gente fala em isso. português. Aí eu falei, beleza. O ouro, liguei pro- esse é 22. 24. 24. A 22 é 22 é a a Krugerrand. 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 São moedas oficiais. Sim. Aí, beleza. Liguei pra um, liguei pra outro, eu fiz os contatos lá, né? Consegui uma pessoa que tinha 3 moedas, né? Eu liguei de volta. E aí, você vai querer quantas? Você consegue umas 9 moedas pra mim? Eu falei, como é que é? 9 moedas? Eu tô ralando pra conseguir 3. Nossa, 9? Não, eu vim aqui em casa buscar o dinheiro. Cara, eu cheguei na casa lá, casa simples, sabe? Tudo sujo, assim, a casa, sabe, típico inglês mesmo. Aí, beleza, a mulher pegou assim, pá. Cara, eu saí de lá com um pacote de dinheiro, assim, cara, que, assim, eu moro aqui na Inglaterra, eu já vi muito dinheiro, né? A gente mexe com relógio caro, a gente vê bastante dinheiro. Agora, uma pessoa ter esse tanto de dinheiro debaixo de sofá, porque ela tirou esse dinheiro do lado do sofá dela. E eu coloquei esse dinheiro na minha mochila, cara, eu fui pra lá, cara, sentei na moto, eu fiz nem um jumento, nem olhei pro lado. Fui direto pra Ratton Garden, fiz o contato com o pessoal, dei o pacote de dinheiro pro cara, o cara me deu as moedas. Eu saí de lá, assim, falei, tanto dinheiro... Nove moedinhas de ouro, cara. Então, assim, tem muita gente com grana, cara. Muita gente. Chega muito brasileiro lá, às vezes, eu quero comprar esse Cartier aqui. O cara me mostra a foto do relógio. Eu fico assim, cara, a gente não consegue comprar esse relógio. Não tem como, você vai ter que ir lá na Cartier comprar ele. Mas eu fui lá, eles não querem me vender. A questão não é que eles não querem te vender. Porque não tem. Não é só assim chegar e comprar. O Daytona, o Panda, que nem você falou com o Panda. O Panda ninguém compra. Ninguém compra. Novo, Paul Newman, que é um relógio... O Paul Newman é um Daytona, né? É um relógio que foi feito pro ator Paul Newman. Fizeram poucos relógios desse e hoje ele deve estar umas 200 mil libras. Se você achar um. O cara me ligou, eu quero um Paul Newman. Cara, eu fiquei a tarde toda. Liga pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro, Achei um cara que tem. Aí o cara, cara, eu posso levar o relógio aí 7 horas da noite. A gente encontra lá na Ratton Garden. Senta no escritório e você compra. O cara vai vir, né? Não, o cara vai vir. O cara era até um árabe, né? Um cara do Iraque, né? Liguei pra ele, consegui o relógio. O cara, não acredito, o cara ficou na felicidade que você conseguiu o relógio e tal. Onde é que tá? Eu falei, Ratton Garden, tal hora, nesse endereço. Desliguei o telefone. O cara falou que ia vir. Cara, eu cheguei lá, esse cara chegou com esse relógio, chegou com segurança, numa maleta trancada. Subimos no escritório e o cara não apareceu, bicho. E o cara não foi. Porrete lá, não, né? Cara, eu fiquei com tanta vergonha que eu olhei pro segurança do cara assim, o cara tava com
com dois rapazes, assim, como é que fala? Dois negão da Bahia, daqueles assim, de 1,80 m de altura cada um, cara. E os caras me olhando assim, cadê seu cara? Não vai vir, não? Eu falei, cara, desculpa, cara. Liguei, o cara não atendeu. Que ele foi me atender 3 dias depois e disse que, sofreu um imprevisto, tive que ir pra Dubai. Falei, que filha da mãe, cara. Eu fiquei morrendo de vergonha lá no escritório. O relógio na mesa, os caras esperando pra ganhar o dinheiro. Quer dizer, não é um relógio que você acha fácil. Não. Aí a sorte minha é que geralmente esses caras eles perdem dinheiro quando acontece isso. Eles pegam o relógio de outra pessoa, que pegou de outra, que pegou de outra, e você fica no meio ali, você fica, poxa. E aquele cara, relógio é um investimento, não, cara. O cara pior, não vai abrir ele por qualquer valor. O mais triste que eu fiquei é que o cara é cliente meu, conheço o cara tem grana. Não sei o que aconteceu, cara. Nunca mais eu vi esse cara. Eu tive numa negociação do Richard Miller uma vez. E assim, eu falei, gente, vai, vende, o outro vou comprar. O cara queria 240 mil. Eu tinha um cliente para pagar 220. Eu falei, gente, eu ganho aqui agora. Agora eu meto a mão no dinheiro, né? E aí, não, desse eu não dou, eu não quero, não sei o que, o relógio lindo. E eles brigando por preço e eu segurando o relógio. Meu Deus do céu. Que relógio lindo. E brigando daqui, brigando ali, não fechou o negócio. Foi quase, né? Foi quase. Foi igual o filme do Auto Compadecido do Chicó, né? Você quase mata, mas quase come. Rapaz, é várias, cara. Então, e esse negócio de Rolex e relógio, só pra concluir, eu não vou mais falar sobre isso. Você vem aqui pra falar de relógio, não vai falar de relógio? A beleza do Rolex, ela não é só porque ela é popular. Ela é um relógio que ela foi pensado tanto para a pessoa que usa quanto para o relojoeiro. Então, quando você está desmontando, você consegue ver tudo com muita precisão, como você sabe onde o parafuso encaixa de um jeito certo, a ponte encaixa de um jeito certo, e ele é bem resistente. Então, se você derrubar ele tem todo um sistema que não deixa ele quebrar quando derruba, assim, sabe? Então, se um dia... É o sistema shockproof, né? Eu ia te contar uma, que um cara me ligou uma vez, tô querendo vender um Rolex. Eu falei, eu compro e tal, deixa eu ver. Nessa época, hoje eu já tenho experiência com, eu já sei te falar, o Jonathan me ensina. Isso se olhar assim é fake, não tal, é verdadeiro. Aí você vai não sei o que. Aí fui lá, todo cara assim, meio, não, você vai não sei o que. Eu falei, eu vou te comprar o Rolex, mas no seguinte, o meu relojoeiro tem que ver o relógio. Não, ok, não sei o que. Tá, mas você já me conhecia? Falou, beleza. Levei o Rolex de jeito. Coloquei na mochila, fui pra Ratongada. Cheguei lá, na hora que eu fui abrir pro Jonathan, assim, a caixa, assim. Abri, não sei o que. Na hora que eu tirei aqui, um monte de papel chinês caindo. Eu falei, Jesus. Você lembra? Aí o Jonathan virou pra mim. As caixas, o Jonathan falou, rapaz, isso aqui nunca passou na Suíça. Cara, aquele era, além dele ser uma falsificação feia todos os documentos do relógio estavam escritos em chinês. Em chinês? Eu falei, gente, eu falei, Xandô... Caía maldade na época de falar... Eu falei, Xandô, eu já vi escrito em alemão, escrito em francês, em inglês, agora em chinês é a primeira vez que eu tô vendo. Então assim, esses relógios, assim... Desculpa cortar assim, mas quando cai no chão ou bate em algum lugar, o Rolex é muito resistente. Já teve história de pessoas que morreu afogada e o relógio Rolex voou e tava funcionando ainda. Então, assim, o Rolex, ele não é só popular, ele é tudo pensado. As cores, o design, o jeito que você faz o serviço. Agora, se você pega um relógio tipo o Richard Mille, que custa... Tem o mais caro que eu já vi, é 1,5 milhões de libras. É um dos Nadal, né? Que eles fizeram com Safira, tudo. Não é Safira não, é rubi, é esmeralda, um verde, né? Não, ele é verde, mas a caixa dele é feita com safira mesmo. A caixa toda é safira. É uma então, safira. Você derrubou no chão uma ali, safira? Não, já era. Então, assim, ele é caro porque o custo para fazer é caro. Mas eles não é tão resistente. Entendeu? Eles são relógios pra, tipo, você ficar em office. Usar uma vez numa festa e tal. Agora, o Rolex, além de ser caro, e é uma que todo mundo conhece, ele é resistente. Então, ele dura com os anos, o passar dos anos. O timekeeping dele é um dos melhores. É 2 segundos para mais ou para menos. Cada 24 horas. Exatamente, por dia. Então, assim, os outros geralmente é 5, 10 segundos por dia. O Rolex é 2 e já é bom. Relógios eletrônicos é mais 5 menos 5.
segundos a cada 24 horas. Pra você ter uma ideia, o tanto que a precisão da Rolex é perfeita. Então, assim, a Rolex, ele é muito bem preciso, sabe? Então, enquanto as outras companhias são felizes com 5, 10, a Rolex, não, o nosso tem que ser 2. Então, é 2 segundos por dia. As então, máquinas mais novas, né? Porque a gente pega uns Rolex antigos da década de 60, 70, que não são tão precisos mas assim, é né? bem próximo. É bem próximo, é. E você? Qual é o seu relógio favorito? O relógio favorito pra mim não tem outro, Rolex. Você vai perguntar pra todo... Se fosse pra comprar um hoje, qual... Rolex. Não, qual especifica? Eu ia comprar talvez o Pepsi. Submariner. Submariner. Pepsi Bezel. Isso. Cara, eu sou uma pessoa... Eu tenho um problema terrível. Eu sou desastrado, eu perco tudo. Então, assim, eu não me vejo comprando um Rolex, nem se eu tivesse condições. Eu compraria para investimento. Sim. Eu fazia uma compra para investir, para guardar, para usar de vez em quando numa festa, vir no podcast com os amigos assim, entendeu? Eu compraria pra usar todo dia. Eu não uso. O Pepsi. Cara, eu perco. Eu gosto muito de Breitling. Porque eu nado com relógio. Cara, eu caio de moto. Eu sou motoqueiro, né? Você sabe, né? Eu só ando de moto. Tem mais de 20 anos que eu ando de moto em Londres. Então, assim, eu acho que se eu tivesse comprado o Rolex, eu já tinha perdido há muito tempo. Muito tempo, eu perco. Agora, os relógios que eu gosto mais... são relógios mais em conta, vamos dizer assim, né? São Breitlings, com 3, 4 mil, você compra um Breitling top de linha, né? 3, 4 mil. Eu gosto também de Omegas. Vocês não falaram muito do Omega, mas é um relógio muito bom, né? O Omega... Não, o Omega, pra mim, é um dos relógios mais underrated que tem no market. Né? Em 1967, a NASA fez uma campanha para poder comprar um relógio para mandar pra Lua, né? Sim. Para usar no programa Apollo. No programa Apollo. O que a NASA fez? A NASA não chegou lá para as marcas e falou assim, cara, queremos mandar um relógio para a Lua. Faz um relógio para mim aí. Não. Eles foram em todas as marcas, eles compraram 2, 3 relógios de cada modelo para testar se o relógio funcionaria no secretamente. Secretamente. Sem falar para ninguém. Sem falar para ninguém. Rolex não passou. Breitling. Rolex. Cartier não passou. Zenith não passou, nenhum relógio passou. O relógio que passou foi um Omega Seamaster, que era um relógio relativamente simples, tá? Com um vidrozinho de plástico. De plástico, plexo, né? E eles testaram, o relógio funcionou no vácuo do espaço, sem problema nenhum. Tanto é que quando você vê a foto, quem acredita que eles foram na Lua, é claro, né? Porque tem gente que não acredita. Eu, particularmente, acredito que eles foram. Eu acredito. Né? Quando você vê a foto de Neil Armstrong com a bandeira e com o braço abaixado, vocês vão ver um relógio no braço dele pelo lado de fora da roupa, porque eles tinham um certo tempo que eles tinham que ficar. Esse relógio ele tinha que funcionar, porque se imagina se falhasse, se aquele relógio adianta ou atrasa, eles com pouco oxigênio. O relógio está do lado de fora, cara, no espaço, na Lua, no vácuo, a menos de 235 graus, funcionando. E eles não falaram, faz o relógio pra mim. Então, a Omega, eles fazem relógio muito bom, mas eles não têm um marketing tão bom quanto a Rolex. Então, a gente não falou muito sobre a Omega, porque realmente ia ter muita história. Eu trabalho desde quando eu tinha 16 anos. A Omega foi a que salvou o mundo dos relógios. Porque na época que as empresas estavam fechando, tinha Longines era independente, Tag Heuer era independente. O que a Omega falou? Peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Aí, na época, era Swatch, na verdade. Na época, eles falam que era a Swatch, na verdade. O que a Swatch fez? Company. Isso, Swatch Company. O que a Swatch fez? Putz, as companhias estão fechando, vamos começar a comprar elas. Aí começou a comprar Longines, comprou Tag Heuer, comprou isso. Putz, agora nós vamos fazer um padrão aqui. Comprou a gente tecnologia, precisa né? ensinar as pessoas como consertar esses relógios. Porque as pessoas estavam demitindo os relojoeiros. Falou assim, o mundo do relógio acabou. O que a Swatch fez? Vamos comprar tudo. E eles fizeram um grupo. Então eles chamam de Swatch Group. A maior da Swatch Group é a Omega, porque eles compraram a Omega. Então, assim, eles fizeram de um jeito que salvou a minha profissão. Hoje eu sou relojoeiro graças à Omega, graças à Swatch, né? Que é o grupo que comprou todas as relojoarias que estavam fechando. Todo mundo tinha relógio. Tipo, você, Shandong, fazia relógio, você tinha a sua própria empresa. Você tinha. Só que quando começou a sair os relógios chinês, todo mundo começou a quebrar. Porque ninguém queria comprar mais relógio. Gastar muito dinheiro, sem muita estrutura, sem onde ir. Só que o erro deles, que não pensaram, foi o seguinte. Poxa, tá saindo um relógio barato. Só que já foi vendido mais de milhares de relógios. Um dia esses relógios vão precisar de reparo. Só que ninguém pensou nisso. O que a Swatch falou? Não, peraí, eu vou pensar, agora nós vamos gastar dinheiro comprando essas empresas. Mas no futuro aqui, esses relógios tudo vão voltar pra gente fazer. Sim. E foi aí que eles salvaram a empresa e hoje em dia a indústria é do jeito que tá, graças à Swatch Group.
Entendeu? Pode falar. Eles vendem também peça, né? Então hoje você consegue montar uma oficina e você faz um padrão suíço. Não, você monta a oficina no padrão que eles pedem, né? Aham. No caso, no padrão deles, né? Da SWAT Group. E você tem uma conta. E quem tem essa conta tem acesso para todas as peças. Longines, tag, Exato. Essas marcas agregadas ao grupo. a SWAT Group. Exatamente. É Hoje em enorme. dia, as empresas de relógio elas são separadas por grupos. Então tem a SWAT Group, tem uma chamada LVMH e tem a Richmond. Então a SWAT Group está incluída Omega, Rado, Tissot, Longines, Mido, Omega. já Cara, é falei. muita marca, cara. Isso é muita tudo marca. na SWAT. Agora São tem a 16 Cartier. marcas. Aí tem a Cartier, tem a Bulgari, tem a Jaeger LeCoultre, a AWC, estão tudo no Richmond. E tem o outro grupo que é o LVMH, que tá a Tag Heuer, tá o Hublot. Então, todos pra juntar. Com licença. Falou o quê? Hublet? Hublot. Ebleu. E, Falando tipo errado. assim, a Rolex, ela foi uma das únicas Independentes. que ela sobreviveu independente E mesmo, até o hoje. problema das Nunca grandes... entrou em nenhum grupo. A O Rolex problema das ela grandes marcas que tinha também era que, por exemplo, o relógio quebrava, você mandava pra consertar. Colocava no correio, ia na loja e esquecia o relógio lá. Tem serviço que demora até 6 meses pra ficar pronto, até mais, dependendo. Então, assim, o que a SWAT Group fez foi justamente isso. Pegou relojoeiros independentes que tinham um padrão suíço, abriu uma conta, pronto, você agora vai consertar esse relógio. Então, assim, é muito melhor eu pegar o relógio que não tá na garantia mais, que quebrou, e levar para um relojoeiro independente, que vai fazer o serviço mais rápido, do que você pegar o relógio, um Omega, e mandar para Omega. Vai custar mais caro e vai demorar mais, porque todo mundo manda para Omega. Entendi. Entendeu? A fila é muito grande. Agora, assim, uma pergunta de leigo, assim, pra mim, um Hellis mortal como eu, né, tô aprendendo aqui com vocês com essa aula na área de relógio, eu quero ter um primeiro relógio, mas eu não tenho 10 mil libras, né? Posso pedir emprestado pro Xandô, mas qual seria um relógio de entrada pra mim? Tag Heuer. Tag Heuer. Ele foi direto, né? Eu já sou um cara mais... Eu gosto mais de... Conservador. Não é que eu sou conservador. Eu acho assim que o relógio é de acordo com cada pessoa. A tag não tem todos os modelos que eu gosto. Então eu não compraria um tag Eu jamais. acho a tag muito moderna. Eu tô numa vibe, até comprei. Comprei não, o Jonathan fez um relógio pra mim, né? Eu montei um relógio. Montei um relógio foi? pra mim, um vintage, que eu falei com Montei ele, um vintage, cara, eu quero um montei um vintage, eu quero um Omega. vintage. Ele E ele montou. conseguiu uma caixa e eu tinha máquina que dá aquele relógio. Coincidentemente. E eu tô querendo montar outro, porque eu comprei a caixa pra outro também. Então, aí o que acontece? A questão dos relógios, das marcas, porque vai depender muito de você. De você. A primeira coisa que eu pergunto, quanto é que você tem? Sei lá, eu tenho 200 libras. Ou eu tenho 1.000 libras para gastar. Então vai dependendo do que você gastar um tag, por exemplo. Você não compra um tag hoje por menos de 800 libras. O mais barato na loja. Né? Você vai conseguir no eBay, nesse Mas lugar. aí é a relógio bateria, velho, né? entendeu? E outra, o relógio a bateria, ele é mais barato que o relógio automático. Então, o relógio automático, então, de entrada, você indicaria em torno de 800 Entrada. libras. Você consegue, 1.200, consegue mais ou menos isso. Entre 800 e 1.500 libras seria um relógio de boa qualidade, né? Um Longines, um Tag. Eu gosto do Breitling. Um Breitling, Breitling é um relógio um seguro. Tissot, um relógio desse que vai te atender na questão de durabilidade e a accuracy. Resistente a... Exatidão. Desculpa, o português vai falhando com o tempo, é muito tempo. A exatidão, a precisão, né? Precisão. A precisão do horário vai te atender nisso e você vai poder entrar na água com ele, você vai poder andar na chuva, você vai poder tomar banho. Palpa toda a obra. Palpa toda a obra, entendeu? Entendi. Agora, se você quiser adquirir um relógio um pouquinho melhor, as próprias marcas que eu te falei agora, Longines, Tag, Tissot, elas têm relógios de 2.000, de 3.000 libras, que são relógios melhores, com mais especificações, com mais complicações, e que você vai depender do seu dinheiro. E um Omega de entrada, Um Omega de entrada, 900 libras usado. Né? Um Omega novo hoje, por 1.500, 1.600 libras, é a faixa, mais ou menos. No relógio, é mais barato, né? E ele também tem esse processo parecido com a valorização com o tempo ou não? Esse é exclusivo A da... Omega é mais aberta. Omega... Você pode ir lá na Omega e comprar um Omega. Eles não têm esse negócio Todas essas marcas
marcas que eu te falei aqui, Tag, Omega, Breitling, você consegue entrar na loja hoje e comprar o relógio. São os relógios entry-levels que a gente chama. Entry-level Swiss Watches que eles falam. Não, eu vou lá na loja, eu quero levar o 6.2. Você quer pôr vocês pra falar lá tudo. Mas aí a questão... Falar, esse não, aquele sim. Os caras vão ficar pé da vida com vocês, irmão. Então, todos esses valores que eu tô falando pra vocês aqui agora são valores de Inglaterra, pra quem mora aqui. Você tem que entender que quando os relógios vão pro Brasil, você tem impostos, né? Você tem o ICMS, que é o imposto estadual, tem o imposto de taxa de importação, que isso meio que infla o preço. Por um relógio de 10 mil libras aqui, 10 mil libras... 70 mil. 70 mil reais. Ele não vai ser 70 mil reais no Brasil. Um relógio de 10 mil libras aqui era no mínimo 180, 200 mil no Brasil. Entendi. Né? Tudo que você importa de fora pro Brasil, se você fazer do jeito legal, não tô falando de colocar no braço, ir em Miami, comprar e colocar no braço e voltar. Eu tô falando de você comprar um relógio que foi importado da Suíça pro Brasil, que passou pelo processo, pagou ICMS, pagou todos os impostos, e hoje ele está sendo disponibilizado numa loja, sei lá, autorizado no shopping center, no centro de São Paulo. Esse relógio vai ser muito mais caro. Pra agregar na resposta dele, que você falou, qual o relógio, que eu não entendo nada de relógio, quero um relógio. Agora eu vou falar uma resposta mais de relojoeiro. Ele é técnico. Ele é não é nem muito técnico. Mas o relógio e você praticamente viram uma pessoa. É verdade. Então é bom você passar pela experiência de você ir numa loja e colocar o relógio no braço. Às vezes você olha pra ele assim, putz, eu amei esse relógio. Não ficou legal. Porque às vezes se você for só pela marca, eu quero um Rolex. Aí você põe no braço, é Rolex, mas não sei, não combinou comigo. Então assim, o relógio é como se fosse isso. Você vai, como casamento. Você vai achar algo que vai brilhar o seu olho. Você vai falar, nossa, aquele relógio tá muito bonito no meu braço. Aí ele vai olhar, esse relógio feio. Só que mexeu com você o relógio. Então é aí que você vai criar aquela relação. Essa questão pessoal, né, cara? Com o relógio. Eu já passei esse. O preço tem que ser algo que você... que brilhou o seu olho. Sabe? Eu tenho duas experiências em relação a isso. Meu sócio, ele tem vários relógios lá na loja. A gente tem vários relógios lá. Inclusive Rolex, e o favorito dele é o Omega. Ele não tira. E eu uma vez comprei um Tag Heuer e o Jonathan falou assim, nossa, muito bom relógio, maravilhoso, mas pra você não vai valer a pena. Que era o de cerâmica, aquele preto. Cerâmica. Lindo relógio, muito lindo. Bonito. Eu coloquei e falei, nossa, legal. Ele falou, cara, se bater e quebrar, você perdeu o relógio. Porque a cerâmica Foi o Hublot, não foi não? Não, foi o... Chanel. Não sei qual era o nome dele. Era um relógio de cerâmica, não vou lembrar o nome daquele relógio. O Rado? Não foi o Rado, Tag Heuer. Foi um Tag? Isso, logo depois eu vendi ele. Passou 2 dias, eu vendi ele. Não tava apaixonado de verdade. Não tava. O dinheiro falou mais alto, falou, eu vou tomar um prejuízo. Não, aqui. mas assim, eu pus, eu falei, vou usar. Ele falou, se eu usar, você vai quebrar o relógio. Sabe qual é o problema? Lógico, o relógio, ele tem um material... É um material que ele é resistente, mas quando ele estraga, você não tem o que fazer. Não é resistente ao fendor. Por exemplo, você pega um relógio hoje de aço. De aço inox ou de ouro, né? Que tem bastante. Os materiais mais usados hoje é aço inox e ouro. Né? Que é os relógios de qualidade. O que acontece? Você bate o relógio de ouro numa superfície dura, você amassa ele. Você consegue consertar isso. Você pega lá, você faz um enchimento de solda, você dá o polimento e o relógio fica novo. Agora, um relógio de cerâmica, como é que é o nome daquele material que tem? Titânio? O titânio, não, o titânio é bom. É um material plástico que eles cobrem. Tipo um polímetro. PVD que chama. Eles pegam o relógio, eles colocam tipo um talco que dá cor e cozinham o relógio no forno. Aquilo ali vira cerâmica, só que aquilo ali, quando dá um chipzinho, um trincadozinho, não tem o que fazer. Não pode polir. Não tem o que fazer. Por isso que é bom você sempre comprar um relógio de metal. Sempre de metal. Dura pra sempre. Agora, se você comprar um até de ouro, não é legal. Ele vai amassar, ele vai amassa pegar, fácil. Mas você consegue consertar ainda, né? Mas não é legal. Não vai ficar legal. Se você quiser um relógio que vai ficar igual, assim, durante toda a sua vida, tem que ser um relógio de aço. Aço mesmo. Aço inox. Não vem com esse negócio de ouro, brilhante. Não, tem que ser um aço mesmo. Esse aço vai durar a vida toda. Esse relógio aqui tem 42 anos. Exatamente. Se Minha idade, ouro, eu tenho 42 anos. Se fosse de ouro, tipo, você ia ver que não, já tava todo molenga, um negócio aparecendo. De verdade, tem que ser aço. Aço e que você se identifique com a marca. Gente, cara, que aula. Cara, assim, ó.
tô aqui satisfeito com... Não, assim, não elogiando assim à toa, porque se a gente tá... eu já te conheço, é a primeira vez, né? A gente brinca, tem uma certa liberdade. Mas e hoje a gente nem tocou muito em quinta série, né? Não, tem... Nossa, mas tem dia que é terrível. Sem palavras. Assim, não, porque, cara, é o seguinte, a gente vê paixão e é profissionalismo, né, cara? E vocês são brasileiros, irmão. A gente tá falando aqui de algo que vocês estão no mercado europeu e assim, falando com tanta autoridade, galera, assim, ó, eu tô, assim, orgulhoso, assim, ó. Eu tô orgulhoso mesmo de falar que eu tenho uns amigos tão capazes, irmão, que agora o povo falar pra mim de relógio, fala, não, pera um pouquinho, que eu vou fazer uma ligação aqui. Ele na ligação vai falar se é verdadeiro. Não, cara, e assim, o tanque foi rico Telepático. aqui, né, cara, porque assim, vocês com um assunto muito fluido e eu aqui, né, tentando falar das minhas dúvidas aqui, porque eu acho que é a mal do povo leigo mesmo, mas assim, cara, parabéns, irmão, pela conexão de vocês, vocês estão falando aí, assim, ó, foi lindo isso aqui, brother. Assim, ó, foi lindo mesmo. E assim, a gente quer ter a oportunidade de trazer mais relógio, poder falar e trazer essa paixão, porque eu não sou um cara ligado a relógio, mas eu já tô saindo aqui hoje com uma visão diferente. Eu quero ter um relógio, né? Vou pegar os do Xandão emprestado, e aí você tá dentro, porque, cara, é apaixonante, irmão. A máquina, essa magia, né, dessa conexão e ele funcionar, a história por trás, cara. O interessante é que todo lugar que você vai tem uma história diferente. Tem uma história diferente. O meu... Você vai aqui no Brasil, é um tipo de relógio. Tipo, as pessoas valorizam tanto esse relógio. Seiko, Tecnos. Tecnos hoje é relógio brasileiro. Tecnos. Se você for na Índia, eles gostam muito de Rado. Aí você fica, gente, mas por que todo mundo usa Rado aqui? Tipo, você vai com Rolex, não é tão valorizado igual o Rado. Então, mas sempre tem uma história por trás. Então, todo lugar que você vai tem essa história interessante de você saber. Então, meu pai sempre falou que você nunca vai saber tudo sobre relógio. E realmente é verdade. Todo dia é um desafio. Você pensa que sabe, mas não sabe. Então, assim, todo dia aprendendo, todo dia escutando histórias, e cada um tem uma história. Tipo, ele tem uma história engraçada que aconteceu, ou ele tem uma história, ou você tem um relógio que seu avô deu, e você, nossa, mas eu uso esse relógio desde criança e nunca saiu do meu braço. Então, eu sou apaixonado por esse tipo de história, porque relógio não só fala a hora. Tem uma história por trás do relógio. Eu tinha um reloginho lá, vagabundo, eu usei ele durante muitos anos, e ele estragou e eu guardei. Meu pai foi lá, pegou e arrumou esse relógio. E me deu, do nada. E eu usei esse relógio, meu pai falou assim, eu usei esse relógio muitos anos, né? E com o tempo, nessas mudanças logo, eu perdi esse relógio. Eu quero um dia comprar um parecido, você tá dando, pra, assim, honrar a memória do meu pai, né? Pode falar comigo, que eu sou o ninja em achar relógio. Você não acha muito? Vamos ver isso aí. Pra você ver que história bonita, né? E relógio cara. É isso, é sentimento, é emoção, é relacionamento, não é só um relógio que fala as horas, entendeu? É algo apaixonante. Não, eu entendi, assim, cara. Outra coisa, cara, você começa a comprar um relógio, principalmente esses entry-level, relógio de luxo, o cara bate no olho e começa a conversar, cara. É incrível. Que relógio legal. Não sei. Né? Cara, parece ser um clube fechado. Eu comecei nesse negócio do relógio, assim, trouxe o Jonathan pra gente lá, trouxe ele pra trabalhar lá com a gente na loja, e eu falei assim, cara, eu sempre andava com um relógio simples, o meu era de um Armani Exchange. Aí eu comprei o Corum. Não. DKNY, Armani Exchange. Eu comprei um Corum muito Kors. bonito, série limitada. Eu falei, guardei no cofre. Relógio é lindo. Pra investimento e tal, aquela coisa toda. Um judeu falou, o quê? Não, meu irmão, você tem que usar o melhor. Você tem que ter o melhor. Você tem um relógio aí, você vai guardar e usar esse relógio inferior, usa. Depois disso eu peguei paixão pro relógio. Aí eu quero comprar, se aparece eu compro, eu guardo, eu não quero mais vender. Aquele Breitling que eu comprei agora, meu irmão, tem hora que posou, quer vender não? Eu falei, não, meu irmão, por enquanto não. Eu só quero amando ainda. Eu só quero falar pra Cassia, que é esse poder, que tá tudo sob controle, tá? Entendeu? Não, Tem ninguém... Eu comprei um Tissot pra ela, bonito, não foi, John? Aquele é bonito. Lindo, lindo. Automático. Ele tem uma maquinazinha, uma ETA 2000. E ela vira pra mim, essa porcaria desse relógio não funciona não. Eu falei, mas tem que dar corda. Isso não presta não, prefiro o outro. Eu falei, eu vou vender. Uma coisa que muita gente não sabe, relógios automáticos, eles não funcionam pra sempre. Você então tem que cada todo relógio, ele tem um tempo de funcionamento, dependendo das especificações dele. Um Rolex é a média de 48 horas, mais ou menos, né? De 48 a 72 horas, dependendo do modelo, né? Então, às vezes, o cara pega o relógio, coloca do lado da cama, esquece, sai pra trabalhar, volta 3 dias depois, meu relógio. Não tá funcionando mais. Não tá funcionando o relógio, o que aconteceu? E é um prazer, é igual você tomar um banho, né, cara? Você põe ele, você dá
cofre. Tá legal. Parte Meu primeiro Agora tô pronto pra ir. Meu primeiro relógio automático que eu comprei foi um Rado. Eu comprei um Radozinho daquele de ouro, só que ele é cerâmica. Paguei 1.300 libras e perdi o relógio. Eita. Gente, Você não pode ter Rolex mesmo, não? Gente, cara, se nós deixar aqui, nós vamos ficar aqui até madrugada. Obrigado, cara. Fica mesmo. Gente, Já ó, até assim, escureceu. eu tô, assim, apaixonado aqui, cara, ó, assim, vou ver se a gente consegue gravar mais lá com você, queria gravar contigo também pra mostrar essa estrutura que você explicou pra gente, pra pessoa vivenciar essa, né, esse processo aí de tão cuidadoso, né, porque tem muito amor envolvido, né, muito respeito por aquilo que E a a oficina pessoa... dele é padrão. A sua também é muito boa. Mesmo que ele não concorde. Mas, gente, então eu queria, assim, agradecer você que nos acompanhou até agora. Se qualquer dúvida que você tem, você pode acompanhar na rede social. A gente vai deixar na descrição do vídeo, né? Você pode entrar em contato com o Xandô também. O Xandô tá bombando no Instagram lá, que vai ter acesso a isso aqui. Eu cobro o Xandô, falou, Xandô, grava relógio, cara. Mostra lá essa paixão, né? Que, assim, Finaliza com aquele relógio do AP que você salvou o cara. Vai lá, a história, nós temos que saber É, a história. Olha só a história. Ó, Finaliza, finaliza. Eu certifico relógios lá. Certifico, eu falo assim, né? Eu olho se é original ou se não é. Aham. Chegou o cara lá, foi 3 quinta-feira. semanas. Não. Tinha que ter filmado, Eu cara, devia que ter eu filmado, perdi. cara. O cara chegou lá com o relógio na mão, cara, foi um AP lindo, Foi um AP. um Audemars Piguet, perfeito o relógio. O cara, não, o cara tá me dando esse relógio aqui, ele tá me devendo 30 mil libras. E ele me deu 2 mil e o relógio, né? Que ele falou que o relógio vale 28 mil. Que eu peguei o relógio assim, relógio chinês, devolvi pra ele. Não! Quase morreu na hora. Quase morreu, não, Chegou não é. a tremer, assim. Eu falei, cara, é o seguinte, ó, eu acho que esse relógio é falso, não vou nem abrir ele, mas se você quiser que eu desmonte o relógio e faço e olho certinho, eu faço, mas é 50 libras. Eu cobro, né? Claro. Eu peguei o relógio, abri o fundo, tirei a máquina, fui na internet, busquei as fotos dos originais e mostrei pra ele aqui, ó. Essa peça tá diferente, essa peça tá diferente. O cara olhou assim, olhou na foto assim. Cara, que fila da mãe, cara. Ligou pro cara e começaram a discutir, um xingar o outro pelo telefone. E eu não sei se o cara agiu de má fé Ou o cara não sabia. ou o cara não sabia. Eu acho que ele sabia. Porque Não, lógico, tem como sabia. você não ia pagar 28 mil libras num Um relógio, relógio e que não vai você- pelo menos levar pra alguém certificar o relógio e ver se é original. Então, assim, eu fiz os caras brigar, os caras ficaram inimigos. E eram amigos, viu? E é cliente nosso, viu? O cara que vendeu o relógio. É mesmo? Depois eu te falo quem é. Mostra lá. E isso, pessoal, é a importância quando você vai entrar no mercado, por exemplo, de joias, de relógios, ter um especialista do lado para poder te indicar. Numa dessa, o cara compra, meu amigo, eu confio nele. Depois aí 1 ano, 2, esse cara desaparece, ao prejuízo que você toma. Eu já peguei vários relógios que foram comprados há 5, 6 anos atrás e o cara tava guardado no cofre achando que o relógio era original e não era. Um cara foi me falar comigo certificar um relógio. Ah, você certifica? Certifica. Nessa época eu já tinha mais noção. Um Hublot. E bleu. Hublot. Um Hublot. Rapaz, na hora que eu vi o relógio, tá tic, tac. Quase. Eu falei, meu Jesus. Quanto você pagou nesse relógio? Não, 10 mil. Eu falei, ô Jesus. Até você dava pra ver. Cuidado, pessoal. Cuidado, viu? cuidado. Pessoal, obrigado então. Valeu demais, Xandô. Obrigado pelo bom convite. bate-papo. Gente, ó, vamos viu? marcar uma parte Tô 2, muito vamos feliz trazer mais aí. relógio, mostrar pro pessoal aqui. Gente, eu queria agradecer o Xandão mais uma vez, né? Lá, Hatton Garden, tá de portas abertas. Vai lá, pessoal. Passou aqui na Inglaterra, quer conhecer seu relógio, tá feito o convite aqui. Não é difícil de achar, é muito fácil estar lá. Leva relógio. bastante dinheiro, viu? Que o Jonathan gosta muito de dinheiro. A gente descobriu, tá? E cara? farinha também, né? farinha. Baiano você conquista com farinha. É aqui mesmo. Gente, obrigado, tá? Eu que assim, pra não ficar muito longo, a gente vai fazer uma segunda parte disso aqui, gente, ó. De coração, assim, ou eu vou embora pensando em relógio, né? E assim, que história bonita, cara, assim, tanto da família, do pai, assim, ó, parabéns por honrar o legado da família de vocês, porque não é qualquer pessoa que faz isso, não. Beleza? Tamo junto? Tamo Mais junto alguma sempre. coisa? Não, Tá. só mesmo. Obrigado Só isso por mesmo. tudo aí, Isso é. pelo convite. Eu tô muito feliz de estar vindo aqui. E aí, na verdade, eu meio que tava não querendo, assim, porque relojoeiro não gosta de pessoas. Relojoeiro gosta do relógio. Mentira. Isso A gente não condiz. Porque a gente fica o dia inteiro ali só com máquina. Aí quando vem assim, nossa, vamos Cara, você ver nasceu- pessoas aqui, ó. Você Já nasceu fica, pro negócio, gente. porque você tava aqui toda, não, onde que eu olho? Irmão, começou a falar da sua paixão, aí você Acabou, foi pra é. fora. É verdade. Foi show de bola, cara. Assim, ó, obrigado. Vocês deram foi, aula, foi viu? único aqui, ó. É um prazer a gente poder compartilhar da história de vocês. Obrigadão. Muito mesmo. E é uma pena que a Beleza? gente não tem mais tempo, porque senão eu ficava mais umas 2 horas aqui, É, cara. porque
Cara, história. E aí o A Rony... gente já teve que resumir muita coisa. porque Não, vai falamos de voltar, marca vai nenhuma. voltar. Não esquece que nós estamos de moto e tá chovendo. Tá Pessoal, frio. Deixa eu olhar no Rolex que eu ganhei. Eu acho que não dá, não. deixa eu acabar aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, muito obrigado. Eu quero pedir pra você deixar um pouco da sua... Se você tem alguma história com relógio, comenta aí, deixa na descrição pra gente poder aprender um pouco e vivenciar a sua história, sua paixão por relógio. Não esquece de curtir, de compartilhar. Lembra, se gostou, conta pra todo mundo. Se não gostou, E conta pra agradecer ninguém. o pessoal também, hein? É. O Rony que veio aqui nos dar uma Lógico, força o Rony tá aqui hoje. aguentando a gente aqui. Brigadão, Rony, por estar ali segurando aqui e tal, e na correria das luzes aqui. Gente, muito obrigado. Não deixe de deixar seu Foi lindo. comentário. E até o próximo Papo de Mestre. Valeu. Valeu.